Bem-vindos ao Open Talks, eu sou o Guilherme Barredo, estou aqui com os meus parceiros Rafa Manangoni e Thiago Caserta. É nóis. Não sei se ficou muito legal esse hang loose aqui, né? E ficou bom, cara. Ficou bom, ficou bem atualizado. Só que você vai ter que fazer todos agora porque virou sua marca. Isso. Virou o hang loose. Beleza. Tenho que ficar quieto. E o nosso convidado tinha que ficar quieto pra ser Tinha, suspense, não, mas já ele era. já Vamos está trocar, falando. vamos trocar. Não, vai esse mesmo. Vai esse mesmo. Recorta. Não tem problema. Faz o cortezinho. Gente, sério, nosso convidado ilustríssimo Flávio Hessia. Flavião, obrigado, velho, por ter aceito o convite. Tamo junto. Que isso, nóis. cara. Obrigado demais aí. Uma honra estar aqui com os monstros aí. A galera que eu copio, né? A galera que eu... a galera que eu me inspiro. Prazer demais aí, cara. Olhando o legal. seu cabelo e o nosso, eu tenho dúvida se você copia a gente. É verdade. Não, mas é por isso que ele falou o monstro, né, cara? Quem Foi vai pejorativo. atrás tem mais cabelo, normalmente, Eu não cara. entendi se eram elogios, realmente. Até agora eu não Não é um entendi. elogio. Não, mas legal. Cara, e é legal que a gente tá num primeiro episódio, né, do podcast. Na verdade, a gente tá começando agora, né, essa jornada de podcasters. E, cara, a gente já traz um cara que você tá com bastante experiência agora com podcast, né? A gente viu, eu pelo menos tenho visto aí que vocês estão gravando. Como que tá sendo a experiência lá de gravar? Não, que isso. A gente não é profissional assim, né, cara? A gente é um pouco Ô, mais amador, né? A gente faz a coisa um nossa, pouco mais cara. amadora. Vocês são profissionais demais. Mas a gente tá num tempinho na jornada aí, cara. Na verdade, a gente começou com a ideia de ajudar na comunidade e tal. Pandemia, né? E aí a gente começou a fazer bem artesanal mesmo, assim, tipo, com a tela mesmo, só compartilhando a tela. E aí, aos pouquinhos, o tempo vai passando, a gente vai se desafiando e, pô, eu Vai adoro destravando, fazer. né? Eu Vai. adoro fazer, cara. Eu Vai, que adoro legal, fazer. que legal. A galera até me questiona, assim, tipo, na correria do dia a dia, tal, você tá fazendo podcast, né? Às vezes vem, né? Eu só faço isso. Na correria do dia a dia. É que é diferente, né? Tipo o Rafa, por exemplo, ele tem mais tempo que nós, ele poderia fazer mais. Faço nada da vida, velho. Mas você diz de idade, assim, né? Também. Mais experiência. Experiência. Mas eu adoro, cara, eu adoro. Que legal. Cara, bater papo, putz, cara, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na minha vida. E é legal que, cara, vocês três, né? Tanto o Gui quanto o Rafa e o Flávio, cara, vocês estão bem próximos de AWS, né? Quando a gente fala de tecnologia. Eu já tô um pouco... Eu tô próximo, mas obviamente vocês estão muito mais... com muito mais experiência, né? Ali, vocês estão há muito tempo juntos compartilhando essa jornada. E por isso o Gui e o Rafa te conhecem bastante, né? Já tiveram a oportunidade de conversar com você várias vezes. Acho que a gente se encontrou uma vez no almoço da AWS e a gente nem teve tanto tempo de se conhecer. E, cara, um dos objetivos nossos aqui no podcast é conhecer um pouco, né? Quem que a gente traz pra cá. A gente queria conhecer o Flávio. Cara, conta um pouquinho da sua história, de repente sua trajetória, como que você chegou na da rede, enfim. Pô, que legal, cara. Que legal. Obrigado demais aí novamente, uma honra. Feliz demais pela importância aí que vocês estão dando pra mim. Eu não sou tão importante assim, cara. Eu tô me sentindo muito importante, É o cara. mais importante de todos. No próximo episódio a gente vai falar isso de novo pra próxima pessoa. Cara, isso é o mais importante até o próximo episódio. Mas, cara, bom, porque rapidinho da minha trajetória, na verdade, a minha família é do interior de São Paulo, mas eu nasci aqui já em São Paulo, né? E, puta, eu sou de Carapicuíba, né? Nasci em Osasco, mas sou de Carapicuíba, sou da periferia de São Paulo. E falando de história, assim, eu tenho tive uma outra oportunidade dos meus pais, super simples, pouco estudados, de terem uma meta de vida, dar um estudo particular para os filhos até o ensino médio, né? E isso transformou a vida da família inteira, né? Então, pô, tive bastante oportunidade mesmo na época do colégio, de ensino e de contato de pessoas também, porque isso acaba te conectando com pessoas de outras realidades, né? E, putz, me apaixonei por tecnologia rápido. Era o cara do computador, consertava micro por 50, né? Você acha que se você não tivesse estudado escola particular, teria sido muito mais difícil? Sem dúvida nenhuma, teria sido muito mais difícil. Cara, Por vários mas aspectos, cara. deixa eu só te fazer uma pergunta. Mas aí, o seu pai, eu entendi que você veio de uma origem simples, né? O seu pai e a sua mãe se esforçaram pra pagar o colégio ou você ganhou uma bolsa? Como que foi isso? Nada, cara. Se esforçaram pra caraca. Eu brinco que, cara, eu lembro de oficial de justiça em casa, meu pai falando pra falar que não tava lá, porque tava cobrando o colégio, porque no final do ano era osso, porque não dava pra pagar, sabe? sim. Não, óbvio que não era sempre, mas... Mas foi a trancos e barrancos houveram ali. fases. Quantas mensalidades por mês ele pagava? Quantos irmãos aí? Não, eram 4, nós éramos em 4, né? 4 irmãos. Nós somos em 4, né? Na época eram 4. E os irmãos são de 4 em 4 filhos, anos, né? Ah, tá. E aí tem até uma história legal que a gente inicialmente estudou num colégio bem tradicional lá de Osasco, um colégio católico, que é o Pio X. Mas em determinado momento da história não deu mais pra pagar, porque era um colégio realmente bom, assim. Os 4. Os 4. Em determinado momento, os 4. Já exato, pago exato. 2 e... Não, eu pago uma É já osso, sofro. velho. Exato. É que agora, cara, hoje é muito caro, né, velho? Escola. Mas na época também, né? Assim, proporcionalmente também era super caro. Exato. Então, mas tiveram fases, né? Tiveram fases melhores, tiveram fases piores. Mas assim, a minha mãe vendia roupa de porta em porta.
Meu pai foi inspetor de escola, né? E depois Bedel? entrou na jornada. Bedel? Exato. Feed Legal, Bedel. O cara do... Feed Bedel. O cara do walk talk. Na minha época tinha walk talk, né? O cara tinha walk talk. Não, na cara- minha já era microfone. Na minha era aquele da Motorola, né? Aquele da Motorola, assim. Que a gente achava que o inspetor já vinha dele, né? Ele tava sempre com o negócio que ele nunca saía, né? Era tipo um Lego, né? O cara exato, assim, moleque. encaixava, né? Encaixava. O tio Zé, né? Na minha escola era o tio Zé. Mas aí... E aí, quando a civilização chegou em Carapicuíba, que já eram as Coabs ali e tal, aí meu pai e minha mãe conseguiram um apartamento lá em... Cara, eu tava discutindo isso com meu irmão esses dias. Nós éramos em 6, a gente morava no apartamento da Coab, que tinha 47 metros quadrados. Nossa. Tipo, parecia gigante, né, cara? Mas hoje você pensando assim, cara, como é que dava e tal? Eram 4 irmãos num quarto. Mas aí a minha mãe conseguiu tinha os pontos de apoio, né? Como chegava, o lugar não tinha comércio, não tinha nada, aí minha mãe conseguiu um ponto de apoio, ela montou uma lojinha de roupa. Né? Olha que E aí legal. ela e meu pai juntos Mas lá mesmo. foram lá em Carapicuíba. Legal. Exato, exato. Magazine Hessia. Magazine Hessia. Ainda existe? Não existe Não? mais, não existe mais. Na época dos shoppings, começou a vir nos shoppings, acabou essa coisa de roupa, porque minha mãe comprava roupa, primeiro comprava no Brás, e depois começou o vendedor ia lá mesmo e tal. Mas era fichinha, né? Fazia o cara ia lá, aí Ela fazia fiado, assim? fazia fiado, tipo, pagava em 10, porque a roupa não tinha shopping, não tinha cartão de crédito, né? Claro. Aí colocava PG, né? O cara ia lá na época do pagamento e colocava PG. Fazia. Minha mãe é um monstro, assim. Minha mãe trabalhava 12 horas por dia, chegava em casa e o prato do meu pai tinha que estar feito quando ele chegava, sabe? Caramba. E minha mãe sempre foi ultra trabalhadora. Meu pai também, mas assim, minha mãe foi empreendedora, né? Meu pai foi trabalhador, minha mãe foi empreendedora. Isso é legal, Deixa isso eu é fazer um comentário aqui, porque quem conhece o Flávio, eu tenho a oportunidade de conhecer ele nos últimos anos. Tem uma coisa que eu admiro muito em você, cara, que é o quanto você fala com amor da sua mãe. Você gosta demais dela. Claro, todo mundo gosta da mãe e tal, mas, velho... É difícil que eu gosto. Não, mas eu sei, mas é diferente, cara. E aí você contando essa história mostra um pouco... É porque tem a questão do espelho, sabe, Rafa? Tem a questão do espelho. A minha mãe é empreendedora, é o que eu falei. A minha mãe é empreendedora, estudou até a 8ª série. Mas ela é empreendedora, saca? Ela fazia... O meu pai ficava tentando... Tipo, meu pai vendeu perfume, tentei fazer um monte de coisa, mas nunca deu certo. As coisas que minha mãe fazia acabavam dando certo, porque minha mãe tem uma veia empreendedora mesmo, sabe? E sempre no limite, né? Sempre no limite, assim, diferente do que a gente chama de empreendedorismo hoje, né? Sim. Mas, ela fazia dar certo, sabe? Tipo assim, minha mãe, na época de Páscoa, ela desmanchava chocolate, fazia ovo e vendia chocolate. Na época de não sei o que, ela fazia, entendeu? E meu pai também fazia, assim, mas assim, pô, a gente chegou a vender vela no finados. Na época de finados, a gente vendia refrigerante no carnaval, pra poder compor a renda, Sim. que era sempre muito limitada, entendeu? Imagina pagar Todo mundo 4 trabalhava, Fabião? Todo Todos mundo os trabalhava. filhos? A exceção da minha última irmã, eu sou o penúltimo, né? A minha última irmã, ela é adotiva, ela é a mais novinha de todas, tal, e ela sempre teve um pouco mais de dificuldade com o aprendizado, com a escola, então ela teve outras dificuldades. Isso foi um fator também que me ajudou bastante, assim, na minha trajetória, porque eu não parei em escola. Porque, primeiro, por causa de grana, e depois por causa da minha irmã. Como eu sou o penúltimo, minha irmã é a última, a minha mãe foi tentando mudar pra ver se acertava o método. E aí você mudava junto com ela. Então eu estudei, em umas 5 escolas. Então eu conheço muita gente, mas eu também tive que aprender a me virar com coisa nova. A se com gente nova. adaptar, né? E é louco, né, cara? Porque quando você é criança, você perde as amizades. E parece que você quer o fim do mundo, né, cara? Eu lembro quando mudava de escola. Acabou o mundo, eu vou sair desse... Caraca, mas meus amigos, cara... A gatinha que eu tô quase conseguindo. Eu vejo hoje, cara. Eu vejo hoje. Eu discuto com a minha esposa, trocar minha filha de escola, cara. Eu fico mais tenso que a minha filha, eu acho, velho. Cara, Eu não sei o quanto também a gente não super protege os filhos também com Pode esse ser, pensamento, cara. pode Porque, quando você não tem opção, Ó, você eu faz de troquei, opção. ó, eu Não troquei tinha. eu troquei na 8ª, aí por causa de grana. Aí eu troquei na 5ª, aí eu troquei na 7ª. Aí eu troquei no 2º ano, eu tenho 5 escolas, cara. Caramba. Ensino Caramba. médio. Eu Cara, você tenho ficou 5 basicamente, sei lá, 2 anos no máximo em cada escola ali. então uma ou outra 3 anos, assim. É isso aí. E aí, mas isso vai te criando uma casca, vai criando uma resiliência. Claro. E eu sempre fui, tipo, o líder da sala, saca? Tipo, o cara que puxava, o cara Que que tinha surpresa. competição e tal. Eu não esperava isso. E aí você o cara também dava queria tudo. competir, né? Totalmente, cara. Totalmente. Inclusive, só voltando à história da mãe, eu acho que a minha questão com a mãe é por isso. Porque, assim, todo mundo ama muito a mãe. A maior parte das pessoas ama muito a mãe e tal. Mas, no meu caso, ela é muito meu espelho, sabe? Do que eu sou e tal. Ela empreendeu, eu empreendi. Ela, de alguma forma, liderou várias como questões exemplo ali, e tal. né? E é muito louco, porque o homem, principalmente, acaba tendo essa figura com o pai, Com né? o pai, exato. Até engraçado, eu tenho uma menina agora, né? O pessoal fala que o menino, ele olha pro pai como um espelho para que ele possa ser algo melhor que o pai, né? Que ele, de fato, seja mais próspero que o pai em vários sentidos. A menina já olha pro pai com a visão de como ela espera que um homem, né, trate ela, como que ele seja, né?
Então, por isso que quando a gente tá dentro de casa ali trabalhando, fazendo o nosso melhor, Saquei. a gente tá mostrando pra nossa filha, cara, é um homem assim, né, que te respeita, que te provê, enfim. Óbvio, tem várias vertentes aí nessa história, né? Vamos Cara, entrar também. pai recente É, aqui. cara, pai recente não, aqui. tá estudando, ele tá eu estudando. recebi muito fica, vídeo. fica tranquilo, cara. Acabou de nascer. Só vai piorar, relaxa, só vai eu recebi- piorar. Relaxa. Eu acho que eu recebi muito Troca vídeo umas do... fraldas ainda. Muito vídeo do Pianger, sabe? Tipo, cara, muita reflexão. Mas, só voltando um pouquinho esse lance da sua mãe, e, cara, você acredita hoje que essa sua veia empreendedora, então, tem relação direta com o que a sua mãe fazia no passado? Totalmente, cara. Cara, Minha mãe me ensinou a lidar com dinheiro desde criança, assim. Minha mãe, eu trabalhava com ela porque depois de um tempo, o negócio de shopping não deu certo, aí tentou fazer, vender pipa, vender não sei o quê lá, até o momento que ela montou cantina em escola, cantina e na escola Lanchonete, onde assim? vende uniforme. Não, quando vende uniforme. Ah, tá. e tal, É né? tipo aquela. Uma lojinha. É uma lojinha. Uma lojinha. Administração da escola, secretaria, né, cara? Vende É, uniforme um de secretaria, sabe? almoxarifado. Que vende uniforme, material e tal. Aí ela fez isso, tem uma grande amiga que hoje... minha mãe tá agora tentando sair, né? Parar de trabalhar, né? Que minha mãe já tem Ah, certa sua mãe idade. trabalha, então. Trabalha Aí. sim. Olha que Ela legal. tá tentando sair, mas ela tem um vínculo tão grande. Hoje ela cuida junto com a dona dessas duas escolas. Virou praticamente uma sócia dela, assim. Mas ela ainda é Elas tocam o empreendedora dentro da escola ou ela mudou a Totalmente. vertente? Não, totalmente. Em vários Que legal. aspectos, assim. Em vários aspectos. É muito legal. Inclusive, essa relação dela com a... A gente brinca, né? Que meu pai faleceu faz 6 anos, né? E meu pai sempre encheu o saco. Pai, aquele, né? Um machista e tal. Você vai ver, você vai terminar a loja para ir trabalhar com ela. Porque minha mãe queria trabalhar. O que acontece? Minha mãe começou a vender uniforme e material para a escola da minha irmã. E aí criou uma relação tão boa que a dona da escola, que é a Silvia, ela falou, pô, por que você não vem aqui e monta uma loja aqui, aí já vende o lanche e tal. E aí minha mãe bolou umas coisas que na época não tinha, assim, tipo, vender o lanche mensal. Então, o pai paga, tipo, o valor Nossa, mensal. correto, modelo MRR, velho. MRR. Lanche recorrente, velho. Receita Cara, recorrente. Ah, porque era uma forma dela ter a previsibilidade. Só que aí no lógico. final do ano... Receita previsível, cara. Porra, ela é, Só que aí no final do ano ela vende a lista de material. E é o mesmo esquema. Tinha aí reservado também, se o cara pagar 12 meses, já Pô, honestamente, eu acho que a gente errou. Devia ter chamado a mãe do Flávio. É Né, o Flávio exato, aqui, Cara, se eu contar ela, aqui, ela vai contar coisas muito mais legais do que eu, cara. Com certeza, com certeza. Cara, qual é o nome da sua mãe mesmo? Conceição. Para palmas Já para palmas a da Conceição. cara. Que, by the Muito way, bom, cara. só uma provocação, parece que ela tem uma empanada fantástica. Até hoje Exato, não- a gente até tá hoje esperando não essa provei. oportunidade. Um Não, dia a gente velho, chega lá. A empanada é da minha cunhada. A coxinha é da minha mãe, da cara. sua mãe. Na verdade, minha mãe é cozinheiraça. O meu irmão mais velho, ele é formado em cozinha. Cara, mais um motivo pra gente trazer ela e não você, né? Mas velho? a minha mãe cozinha bem melhor que ele, Faltou cara. a coxinha aqui, né, cara? É, Hoje, faltou. no nosso episódio. Cara, mas você falou uma coisa sobre você ter se inspirado, né, a empreender pela tua mãe. Esses dias eu tava lendo uma matéria, né, uma estatística básica de que quando existe um exemplo de empreendedor na família, Sim. seja pela razão que for, a chance dos filhos vislumbrarem essa possibilidade é muito maior. E isso está diretamente associado ao tema do risco e da previsibilidade. Né? Porque, querendo ou não, o processo de empreender, ele gera uma... Um conforto ali. Você sabe que funciona. Você sabe que você vai conseguir sustentar. Não tipo assim, o que eu quero dizer é o seguinte, o empreender, ele gera mais risco de dar errado. Com certeza. certeza. Né? Na real, do que o trabalho. Previsível, né, Exatamente. cara? O coeficiente de cagaço é maior. Então, o filho que, de alguma forma, tem no pai, ou no tio, ou no avô, uma figura próxima, esse exemplo do empreendedor, o coeficiente de cagaço dele é maior. Ele topa mais. É maior. É maior. Ele tem uma. Ele fala assim, cara, beleza, vou lá, Vou arriscar. vou arriscar. Se der errado, eu vou entendi. encontrar O coeficiente de alternativa. cagaço é menor, na verdade, né? Na verdade, ele tem menos medo de dar errado, né? Tolerância a risco é maior. Exatamente, Mas, beleza. Que é exatamente o caso, porque em casa sempre foi assim, sabe? O meu pai, putz, em 94 ele entrou pra polícia. Então, em 94 ele virou funcionário, mas até então ele trabalhava junto com a minha mãe. Você é filho de polícia. Exato. Carcereiro de polícia. Caraca. De Carapicuíba. Carcereiro no Cadeão de Pinheiros. Policial de rua? Não, Cadeão de Pinheiros. Ah, Cadeão, no Carcereiro Carcereiro. no Cadeão de... Quando saiu o Cadeão de Pinheiros, ele entrou no... E, cara, trabalhar de carcereiro é pesado, né? O ambiente é exatamente. complexo. Caraca. Mas, Exato. enfim. E aí a minha mãe ficou. Então, assim, pra mim, a realidade, pô, eu tinha 8 anos quando meu pai foi trabalhar na polícia. Mas pra mim, a realidade do dia a dia, eu ia pra loja com a minha mãe, a gente ajudava ela. A gente, depois com cantina, eu ajudava ela com a cantina. Eu saía da escola e ia pra cantina pra ajudar ela, fazer o lanche e tal. Sim. E aí, tão logo, assim, foi possível, ela começou, tipo, me dar um saláriozinho, me ensinar a usar o cartão de crédito. Que legal. eficiente, Que legal, ensinar a legal. guardar dinheiro. Então, assim, ela...
talvez o meu irmão mais velho, que foi o primeiro, e depois eu, que fui o último, foi o que mais ficou tempo junto com ela, assim. Então, todo período de colégio, assim, sei lá, desde os 12, 13, eu já tava junto com ela, trabalhando, até eu fazer 18 e sair Sim. pra... Até porque o seu pai tava trabalhando num lugar fechado, num presídio, às vezes ficava, sei lá, fazia 12 horas. Era né? 12 por 36, 12 geralmente por carcereiro é assim, 72, é uma escala né? diferente, não é? Foi. Pô, mas, cara, me fala uma coisa. E como que você chegou em tecnologia, cara? Então, cara, o meu irmão... Então, nós somos em 4, né? Tem o meu irmão mais Seu velho. irmão mais velho. Meu irmão mais velho é cozinheiro. Na verdade, cozinheiro de produção, mas hoje ele trabalha com o meu irmão. Eles têm uma empresa de cenografia, né? Tá. Meu segundo irmão tem uma empresa de cenografia e hoje o meu irmão mais velho trabalha com ele. O meu irmão o Ricardo, cara, ele sempre foi, assim, muito desenrolado, assim, talvez o primeiro empreendedor que saiu antes de mim até, de casa, né? Então, tipo, ele vendia... ele juntou dinheiro, comprou uma impressora, imprimia cartão de visita e vendia para as empresas de carro da região, sabe? Agência de carro, cartão colorido, não existia isso nessa época, né? E aí começou a fazer apostila para as escolinhas, inclusive para a escolinha que minha mãe trabalhava e tal. Então, meu irmão sempre foi muito desenrolado. Fazia venda casada na escolinha, inclusive, né? É, isso aí. Exatamente. Ele aproveitou, já tinha o canal de aquisição, Não, cara. A mãe já tinha era. loja. Rolou demais, Reduz cara. o CAC e Porra, vambora. reduziu total, cara. Era upsell e cross-sell de Não, raio na e ainda família. obrigou a ter agenda oficial, porque era obrigado a comprar agendinha do que o meu Olha irmão aí, fazia. olha, cara, olha. Porque tinha os campos obrigatórios que Olha, a tia preenchia. Se você tem um filho que, né, que estudou na escola, que escola que era? Pingo de gente. Pingo de gente. Cara, aí, ó. Você pagou algo que foi obrigatório por causa do irmão do Flávio. Faz tempo já, a galera não vai lembrar agora, né? Exatamente. Assim esperamos. E aí vendia Aí tem um cara, né, até hoje, fala, pô, cara, aquela agenda era caríssima, né, velho? Pô, Ô, Flávio, pode atender, cara. pode atender, cara. A gente quer Entender. ouvir. Quem essa que é? Se questão for a das pessoas. Conceição, Não sei. então, atende, velho. Não sei, deve ser isso. Não, se for sua mãe, deixa no speaker. É, exatamente. A gente quer ouvir o que ela tem pra falar. Mas aí o que acontece? O meu irmão, ele tinha o computador dele, né? Então, ele tinha o computador dele. Que ano que era isso aí? Já tinha computador, já era... O primeiro computador que teve em Era casa. caro, né, velho? O computador Não, era o primeiro caro. computador que teve em casa foi um computador usadinho, foi um 386. O primeiro computador que teve em velho. casa. Mas era CD Jogos Enter, CD Prince Enter, Prince.exe, né? Que a É gente... isso aí. Mas esse foi um computador, puta, velhinho de uma negociação, que alguém ficou devendo, provavelmente minha mãe que não pagou, e sobrou um E computador sobrou. lá. E aí, isso foi a primeira experiência. E aí, nessa época do meu irmão, que o meu irmão tava, ele tinha um computador dele, ele tinha impressora, tal, tudo, e eu lembro que uma vez ele mostrou pra mim o ICQ. E eu achei que era mentira, igual qualquer coisa que o irmão mais velho faz com o irmão mais novo é Sim, trolhagem, sim, né? é. Exato. E aí no começo eu achei que era zoeira, que ele tava trolhando. Tipo o joguinho do tal. labirinto, né? Joga esse joguinho que é legal. Lembra aquele joguinho do Suede, que você perguntava e ele respondia, mas era mentira, né? Sim, sim. Eu achava que era isso. E aí quando eu me liguei que aquela parada era real, que ele tava conversando com uma outra pessoa via chat, veja que loucura, né? Isso aqui é normal hoje, né? Mas na época, na hora eu falei, cara, é isso aí que eu quero entender como funciona, eu quero viver pra sempre. 5159 Caraca, o ICQ te 7956. trouxe. Eu Caramba, tinha, cara. devia ter o quê? Viu? Uns 5159 10, 7956. Me O acha lá Win- no ICQ. O INSE. Se alguém Você quiser lembra falar a sua comigo, chave? esse é eu o lembro, caminho. cara. O 165 O Igor que tá ali 7872. nem sabe o que a gente tá falando, né, cara? Esse não aqui, sabe. velho. Não Não sabe, tem a né? mínima ideia. Eu também não sei, cara. Eu também não sei. O cara falou o ID Me dele. contaram. Na verdade, você viu no YouTube, né? Eu joguei 8 números aqui, cara. Eu não sei o que é isso. Pra quem tá ouvindo a gente e não sabe o que é ICQ, joga no Google, né? Não dá pra explicar aqui. Vai tomar um episódio inteiro. Não, isso aqui é o WhatsApp que funciona no computador. Acho que é isso ainda. Que funcionava no Não, computador há alguns anos. Eu ia explicar melhor. Isso aqui é tipo MSN. Não vai entender. O que é MSN? Você vai ter que explicar mais as 4 coisas. Né? Cara, eu Tipo vou falar Skype, uma coisa. né? Aí vai indo, né? Agora eu vou falar Skype? uma coisa. Se eu estou casado com a Camila hoje, É por causa do ICQ. causa do ICQ. Ah, você tá de brincadeira, Tô sério? falando, velho. Jura? Ela vai ouvir isso aqui, ela vai falar. É, o macaquinho, né? Cara, era A pessoa duro. entrava, velho. você entrava. E é engraçado, que é mais ou menos, o ICQ é mais ou menos como se fosse o WhatsApp, mas imagina que Funciona ainda hoje? Isso aqui acho que funciona. Não, sério, eu velho? vi alguém dizendo alguma coisa Eu vou que baixar funciona. hoje. Caraca, velho. Será? que Pra galera mais nova, é mais ou menos como se fosse assim. Como se você pegasse o seu celular, abrisse no seu WhatsApp, chegasse da escola, ou à noite, né? Com pulso único, Que era depois da linha de meia-noite. escada, né? depois Aquela da parada meia-noite. era linha de escada. Ninguém Tinha que ter um acessava a internet, modemzinho. cara. Só quem tinha muito dinheiro ou empresa. Meia-noite você entrava lá, Durante o pegava dia. o seu celular, abria o WhatsApp e ficava olhando Mas pra por cara que dele. meia-noite, Ficava olhando velho? pra cara dele. Mas por que meia-noite? Explica pra galera. Que depois da Porque meia-noite... é mais barato, né? Porque depois da meia-noite único. era pulso Você não único. pagava- Você pagava pagava só um um pulso. pulso. Você O pagava... duro é Que a quando gente caía, falava, né? que eu Caía a falava internet. impulso. Eu falava impulso. Eu falava inclusive. impulso também. Impulso. Eu falava impulso único. Impulso único, né? Impulso, pra quem tá ouvindo a gente, era o quanto a operadora cobrava
pagava Pela linha. por um determinado período de tempo com a linha ocupada. Pra galera que é de nuvem, o pagamento era granular, né? A Era unidade granular. de medida que era cobrado pulso, no billing, que No é billing, billing. vem daí, inclusive. Era Billing de o- operadora. Exatamente. Era o pulso, e aí, sei lá, não sei valores, mas o pulso era 3 centavos, 5 Exato, centavos. E ia isso. mudando o preço A do cada pulso. De X madrugada minutos. ficava Era um fixo, era né? quase Ficava um fixo de taxímetro, madrugada. Era um cara. só pulso. Era um só pulso, Você é isso aí. discava e pagava só um. Se a tua linha não caísse da meia-noite às 6 da manhã, pagava você um só. pagava poucos centavos Exato. pra ficar conectado. É Exatamente. isso aí. E aí o CQ era mais ou menos isso. Você entra, é como se você entrasse no WhatsApp, conectasse no WhatsApp e ficava esperando pra ver se alguém ia se conectar, né? Porque aí quando eu conectava, eu fazia. Aí a pessoa, Cara, e aí, tudo bem? Quer tecer? Quer tecer, cara, quer tecer é Hoje muito não faz dessa o menor época, né? sentido, né? Hoje não faz o menor sentido, né? Bate-papo, né? UOL, né? Quer tecer. Cara, é tudo dessa época aí, meu. Olha, existe, velho. Aí Existe, eu vi existe, faz um cara. tempinho atrás alguém falando que saiu Não sei uma se versão alguém nova, usa, se sou só eu que baixei, mas é tem. nostálgico, né, cara? Vamos falar. Hoje Cara, muita que coisa voltou louco. por causa da nostalgia, né? É. Mas enfim, aí você, cara, falou, puta, eu quero aprender como que isso aqui funciona por trás dos panos. Porque É. ali, cara, pô, tá claro que tem uma comunicação, mas, pô, como que a galera se comunica aqui? Aí você E aí foi redes, cara. E aí foi redes. Na verdade, assim, faz sentido. aí foi redes. Daí pra onde eu fui foi pra redes, né? E aí eu, comecei a fazer... Só já dando entendeu? spoiler, tem a ver um pouco com o nome também da empresa, o fato de você vir desse background? Tem muito, cara. Tá. Tem muito. Do nome da rede, né? Tem muito. E aí, cara, eu falei, puta, é rede. Na época era nuvem, né? Porque quando você aprender qualquer curso de tecnologia, e aí eu consegui pagar um curso de montagem e manutenção no Senai, de computadores, de formação continuada. E aí eu comecei a ganhar uma grana. Que, aliás, você tem uma história de amor com o Senai, Com né? o Senai, Depois você vai contar pra exatamente. nós. Aí. Tem. E aí lá no Senai, na Dirdia de Figueiredo, lá em Osasco, eu fiz primeiro montagem e manutenção de computadores. Aí depois eu fiz o Windows NT, que já era, puta, entrar em rede. Pra mim, na época, pra gente, redes era servidores Windows, né? A gente não tinha essa noção, né? Era o curso de redes, só que chegava lá era Windows. Era exato. servidor Windows, que era compartilhamento de rede e tal. Sim, sim. E aí eu consegui começar já a fazer uma grana no consertando computador, formatando, Mas em casa, pirateando em casa. software. Caramba, eu vou ter que cortar já. Duplicando uma cópia Não do faço Windows. mais, né? mas na época eu Duplicando fazia. cópias originais. Exatamente. Não faço mais, mas na época eu fazia, né? Duplicando, Instalando o Windows é. em disquete, né? Os um 26 cracker, né? disquetes Usava- do Windows 95. Tinha um cracker, né? Você tinha um cracker. Dura era instalar o Office, velho. Eram Era 40, Office 95. 40 disquetes de... Aí depois veio o CDzão do Windows, aí era bonito, aquele Nossa, brilhantão, CDzão do sim. Windows e tal. Ali era o É, na sonho. verdade, na época do CD que tinha um crack, né, cara? Tinha um crackzinho que você trocava as DLLs ali. Eu não sei, eu nunca fiz isso. Mas, cara, Eu também nunca fiz, Eu tenho um mas- pouco... Eu tenho... Ah, mas eu trabalho em tecnologia há anos, né, cara? Pô, Me conta. Eu já ouvi Otário. falar, já ouvi falar, lógico. E aí, putz, começou, mas aí eu comecei a fazer uma coisinha outra um pouquinho mais sofisticada, assim, de vez em quando. Tipo, uma empresinha queria compartilhar um arquivo no Windows. Ah, legal. Eu fiz muito também, cara, o cara que queria compartilhar a internet em 2 computadores. Ai, Porque não cara, tinha roteador, verdade, NAT, velho, essas coisas. verdade. Você fazia o NAT no Windows 95. Você Mano. discava em um, e aí você fazia NAT, você compartilhava o NAT, fazia o NAT e tal. E eu comecei Legal. a fazer essas coisinhas e tal, tudo mais. E... Tô entrando no túnel do tempo, velho. Total. Puta, Isso, cara. Eu não velho. sabia que eu tinha tanto a ver com você. Não, cara, Meu. eu tô fazendo uma auto-reflexão Não, quando eu ouço isso, Caraca, cara. o Windows 95. e aí depois desses cursinhos, eu terminei o colégio. Quando eu terminei o colégio, no colégio eu tinha uma empresa também, chamada E-Collection. E collection. Caraca. Juntando dinheiro junto com um amigo meu que hoje está em Israel, Caio Badner, deve assistir com certeza. A gente juntou grana e comprou um queimador de CD, um gravador de CD. Caramba. Olha aí. E aí a gente montou a E-Collection. A E-Collection vendia CDs de músicas personalizadas. Ah, MP3. Não era MP3 na época, porque MP3 não rodava no som. Era... Ah, você tinha que era CD de música mesmo. CD É, de o música cara- tinha que queimar. Tanto que assim, no MP3 ia, sei lá, queimar 100 e tantas músicas no CD. Você conseguia queimar 12, 15, sei lá. 15, que é o tempo, né? Era o tempo do Wave ali, o Wave, que o Wave a isso aí. compressão é menor, né? E aí era um negócio muito disruptivo na época, assim, porque o cara pagava R$5 no CD e R$1 por música. Aí a gente baixava no Napster, ficava, tipo, dias baixando, a gente pedia pro cara um mês pra entregar. Demorava pra porra pra Cara, E baixar. aí a gente imprimia, quando meu irmão ia dormir, eu roubava a impressora dele, imprimia a capinha, as letras, Olha as aí. músicas, era um negócio muito personalizado, porque a galera tinha Discman e tal, Sim, né? sim. E aí era muito personalizado, tinha jogo também, aí o jogo ia jogo era bem mais pra caro. pirataria. Aí o jogo era mais caro. A música não era, né? Eu não entendi também. Música não era Cara, pirataria. Não, Assim,
Aí era muito pirataria. Era né? muito, Aí né? É que o pirataria. jogo é muito Não, porque o mais, jogo né? craqueava e tal. A música não, baixava e colocava, mas era pirataria do mesmo jeito, você tem razão. Mas, cara, eu assisti... Mas se a música tivesse mais de 50 anos, aí não era. É tipo carro que não paga, né? E IPVA. Caduca. Né? Mas eu assisti aquela série do Spotify, não sei se você já assistiu. Sim, assisti, que é animal, bem legal. animal. Cara, eu acho que a gente tá falando mais ou menos da mesma época e um É pouquinho, né? Que, cara... É Napster, né? Na época do... O O Napster Napster era um pouquinho antes ainda do começo daquela Isso é série. 90. Ali Foi já Napster era... Casale, foi Exato. época, O CD Napster já Donkey. tinha caído, veio o Pirate Bay depois. Eu lembro que é 98, cara, porque eu tinha 14 em 98, eu tinha 14. Era tô fazendo 98, as cara. contas aí. Fazendo as contas, não, eu fiz Senai com 14. Eu mesmo, lá de manutenção. Era dessa época, cara. Montagem de manutenção, né? É. E aí, bom, aí montamos esse negócio, tal, cara, deu pra fazer um dinheirinho, assim, na época pra fazer minhas coisinhas, tal, tudo, e eu já tava com a minha mãe ajudando. Então eu saía da escola, corria, pegava lá que eu ia dar lanche à tarde. Eu dava o lanche da tarde, acabava o lanche à tarde, ia pra casa desenrolar as coisas com o Caio lá, com meu amigo. E aí acabou o colégio, acabou o ensino médio. E, puta, é aquela história. Faculdade e tal, fiz os vestibulares, não passei nada. E... Mas você fez de pública, é isso? Fez só pras públicas? Pública. Eu não haveria dinheiro pra pagar e tal. Sim. Aí consegui um acordo com a minha mãe pra continuar trabalhando com ela pra ela pagar o cursinho. E aí, enquanto eu paguei o cursinho, eu entrei no Senai. Porque o Senai, pra quem não sabe, o Senai, curso técnico do Senai em São Paulo, o subsídio da indústria é tão grande que não há custo, né? Então, o curso do Senai é gratuito em São Paulo. Sim. E aí eu entrei no Senai no curso de rede de computador. Mas é tipo, tem concorrência, né? Deve ter prova pra Tem, fazer. era porque, de 32. é Só muito que o que bom, né? acontece? Eu fiz colégio bom. A real é o seguinte, cara, o terceiro ano eu avacalhei. Eu vendia CD lá, tal, tudo. Você falou, quero empreender, cara, Não, mas... pô, eu avacalhei. O terceiro ano eu não estudei, essa é a real. Eu não estudei assim, eu fiz o mínimo pra passar. E estava vendendo meus CDzinhos ali e tal. E aí, quando acabou o ano, eu tava sem bagagem, mas, putz, eu tinha feito colégio particular e eu fui fazer um cursinho pra tentar uma faculdade. Eu lembro que na época eu passei, assim, primeira fase de USP, Unicamp, mas não passei na segunda fase, nos cursos que eu queria. E aí eu fui estudar pra faculdade, só que no meio do ano teve o Senai. E o Senai era 32 alunos por vaga, super competitivo. Caramba, velho. Mas é ensino médio. Normalmente quem faz Unicamp e USP não tá fazendo Senai, Sim, entendeu? é verdade. Então, por mais que seja muito competitivo, na verdade é de pessoas que têm mais dificuldade pra ir bem na prova e tal. E aí eu consegui passar. E talvez até de pessoas que, cara, realmente estão numa situação ali de estar em uma escola pública, né? Isso. Ter um pouco mais de limitação. E aí volta aquela pergunta, né, que o Rafa fez, né? O fato de fazer escola particular, se teve alguma influência, né? Não, nesse caso, totalmente. Bom, primeiro pela forma de lidar, pelo network, pelas pessoas que eu conheço, pelas pessoas que eu conheci e tal, né? Mas segundo, pelo conhecimento também, porque o Senai, pra mim, foi relativamente fácil, assim. Apesar de ter sido, 32 por vaga, bastante gente, Sim. mas eu tava na frente, por o que você falou. Quem faz normalmente Claro. Senai é o cara que vai profissionalizante. O cara que fez faculdade, que fez colégio particular e tal, ele acaba indo pra fazer uma faculdade pública Claro. boa e tal. Então, eu tive um baita privilégio aí de conseguir fazer. Eu fiz essa pergunta porque também é um contraponto. Eu não sei, acho que a galera que me conhece sabe, mas eu até a faculdade eu sempre estudei em escola pública. Ô, cara, acabou a água do nosso convidado. Acabou, aqui, né, cara. velho? Nossa, a depois gente a gente tá num levanta. nível assim que nem água vai, velho. Não, calma, cara, a gente tá aprendendo ainda. Vai dar tudo Exatamente. certo, Vai vai dar dar tudo tudo certo. Mas enfim, Quer a minha enquanto isso? quer um abraço? Eu sempre estudei escola pública, cara. Né? Estudei 4 anos em escola estadual, escola municipal em São Paulo, depois escola estadual. E aí, quando chegou... Você e seu irmão. Eu e meu irmão. Aliás, a história é bem parecida ali, tirando o ensino médio. O que aconteceu? Enfim, eu nadava na época, né? Eu nadava no Centro Olímpico, aqui na Ibirapuera, aqui com a Indianópolis, né? E que era Padote, né, tal. Enfim, eu tinha outros nomes ali na época. E aí, enfim, a minha jornada foi indo nessa pegada. E eu acabei mudando de escola algumas vezes nessa toada, porque eu tentava estudar sempre de manhã para poder treinar à tarde, né? E escola pública não é isso aí não, né, cara? Tipo, você estuda quando dá. Vai entrar na hora que... Exatamente. A turma que estiver disponível aqui. Exatamente. E aí, quando chegou no ensino médio, vocês falaram do Senai, eu tinha o lance da ET, que agora é ETEC, né? Que, para quem não conhece, aqui em São Paulo, são as escolas, é uma rede de escolas técnicas Exato. públicas, que também é subsidiada pelo governo, né? Pelo governo do estado de São Paulo, a Secretaria de Ciência e Tecnologia, que é
tem um perfil parecido com Sim, o sim. Senai, só que o Senai é financiado pela indústria, né? E um pouco diferente. Mas tem até uma pegada, tanto que... As grades são parecidas, a gente grades, participa. exatamente. Eu sei porque eu participo Inclusive tem até umas rivalidades, né? Nessa parada, né? Tem. Mas até tem coisas que são juntas. Por exemplo, eu participo do comitê de decisão. Hoje, eles convidam empresas para poder participar e decidir o que entra e o que sai dos cursos técnicos e tal. Legal. Eles fazem em conjunto e compartilham as informações. Não tem como fazer, não precisa fazer 2 comitês e tal. Tem Exato. coisas que Os eles cursos, inclusive, são parecidos, né? Mas enfim, só tudo isso para dizer o seguinte, cara, que eu acho que é um ponto importante hoje. A gente não tá querendo aqui definir, mas... Cara, eu lembro que na época, pra eu entrar na ET, que era um vestibulinho que chamava na época, acho que até chama até hoje, né? Vestibulinho e tal. Cara, assim, a gente tinha uma quantidade de pessoas... Da minha escola, assim, tipo, um professor lá, do 7º, 8º ano, esse cara, ele falou, cara, assim, galera, apresentou pra gente o que era essa possibilidade. Porque já começa que a molecada da escola pública muitas vezes não sabe que essas possibilidades tem informação existem. mesmo. Isso que você falou, não tem informação, cara. Aí ele chegou pra gente, abriu e falou, galera, seguinte, vocês conseguem fazer isso aqui, vocês têm que estudar, eu vou dar um reforço pra vocês no peito. Ele, tipo, a gente tava de manhã à tarde, ele pegou e dava uma aula de reforço e começou a fazer. Cara, umas 50 pessoas. Sabe quantas pessoas entraram? 2. Qual o nome desse cara? Qual o nome desse cara? Não me lembro o nome dele. Pô. Ari. Professor Ari. Você Professor transformou Ari. a vida de muitas pessoas. Isso que eu ia falar, Muitas cara. pessoas. Esse é o tipo de professor que, cara, tem que ser reconhecido, né? É meu? dom, né, cara? Porque, professor é dom. assim, cara, eu vejo que no esquema da escola estadual, municipal, etc., né? Escola pública em geral, muitas vezes o professor, ele tá lá, cara, cumprindo o papel dele porque ele sabe que o cara tá ali desinteressado e ele, às vezes, sofre até situações que, putz, é totalmente desagradável, seja situações de violência, né? Enfim, uma série de coisas que a gente sabe que tem acontecido, agressões, etc. Exato. Então, legal, cara, legal ver isso. Não, eu acho que é bacana só comentar, porque assim, eu acho que dá pra chegar de qualquer jeito. Claro, Mas, infelizmente, puta, é difícil. Não depende o mais... desafio de quem depende de escola pública, que é a grande maioria da população, ainda é muito É grande. a corrida do privilégio que a gente fala. É, cara. é isso, A particular, larga na frente, ela vai larga na frente mesmo, não tem É jeito. isso, é um pouco mais... tem mais obstáculos, né? Eu tenho amigos que se formaram no Senai comigo hoje, que, cara, estão aí junto do mercado. Alguns deles, inclusive, trabalham comigo hoje, na mesma empresa que eu trabalho. Legal. E, cara, eu sei quanto foi mais difícil para eles do que para mim. Por exemplo, eu passei de primeira. Tudo bem que eu tinha feito já ali 6 meses de cursinho. 4, 5 meses de cursinho. Mas, e cursinho que, beleza, eu trabalhava para minha mãe, mas ela que pagou, né? Também. Sim, exato. Teve amigos que fez durante 2 anos e meio. Eu consegui E era entrar. semestral. Então, o cara fez 5 vezes para passar no mesmo que eu passei, Caramba. entende? E beleza, conseguiu também. Quantos ficaram para trás? Quantos ficaram para trás? Sim. Mas Exato. aí você entrou no Senai. Exato. Eu entrei no Senai no curso de montagem e manutenção E você tinha rede de computador. 17 anos, 18 anos. Tinha 19, 19. 19. Ah, que você teve que esperar fazer cursinho, Um ano. beleza. Porque eu pulei 1 ano, né? E aí você, assim, terminou o Senai, você já foi trabalhar na área de tecnologia. Então, cara, aí minha história no Senai, cara, aí a transformação maior quando começa, né? Dentro do Senai tinha na época, hoje não tem mais, tá? Mas na época tinha um programa de bolsas. Então, os alunos poderiam ficar no colégio no outro período para poder ajudar com os professores, com os laboratórios, com as coisas e tal. Então, eu ganhava uma bolsa que pagava a alimentação e o transporte, né? Pagava alimentação, transporte, uniforme. Então, tudo que dizia respeito ao estudo, eles pagavam. Então, eu ficava de manhã, era o meu curso. Eu entrava às 7h15 lá, cara. Eu saí de Carapicuíba, porque eu morava em Carapicuíba, e era lá em Santo Amaro, né? Ainda é em Santo Amaro, ali, o Senai Suíço Brasileiro. E aí eu, cara, acordava às 5 horas da manhã, bumba, trem, chegava lá, estudava, e aí à tarde eu, na verdade, trabalhava no Senai. Só que o que acontece? O Senai participou de uma competição que é muito legal, inclusive, que chama World Skills. Hoje é principalmente o Senai que participa, mas é uma competição mundial de habilidades técnicas, né? Hoje tem de segurança da informação, tem de vários ramos industriais, torno CNC e tal. Uma competição mundial que o Brasil toca o cenário nacional. E aí eu topei participar pelo meu Senai, porque primeiro tem uma seletiva do Senai brasileiro, do seu Senai. Quando você ganha, você disputa o estadual. Se ganha, disputa o nacional. Se ganha, vai pro Mundial. Pro evento. Que é o próprio World Skills. Então, o Mundial é o World Skills. Não sabia E disso, é não, fora cara. do Brasil? Você vai pra fora ou Se não? você vai pro Mundial, você vai. Que legal. E aí, o que acontece? E você foi? Eu não fui. Eu não fui porque eu sou meio burro. Cara, é que foi legal, porque assim, você foi criando uma expectativa que, tipo assim, cara... Mas eu tenho grandes amigos que foram. Isso é legal. Aí você ia ser massa, né? Putz, eu fui pra Suíça e tal, cara, participei, ganhei o prêmio. Cara, exato. Eu não fui. O meu seria no Japão, na verdade. E aí, o que acontece? Só que aí é o privilégio. Eu estudava de manhã,
Só que eu tava no primeiro módulo e a tarde era bolsa. O professor Alex, hoje é diretor do Senai de Cotia. Ele era o meu professor, monitor na época. Que legal. Chato pra caraca. O professor Alex, se estiver me ouvindo aí, italianão, turrão, sabe? Sei. Tipo, brigava comigo todas as horas, todos os dias e tal. Mas me ensinou a ser um profissional. E na época, o que ele fez? Ele deixou, como eu era do primeiro semestre, e o Senai são 4 semestres, eu queria participar da Olimpíada, só que eu não tinha bagagem técnica. Então, ele deixou eu fazer o primeiro semestre que eu estava fazendo de manhã, eu fazia o segundo semestre à tarde e o terceiro semestre à noite. Caraca, velho. No período da bolsa. Então, eu ganhava a bolsa para Caramba. estudar. E aí, no segundo semestre, eu terminei o curso, mas não na minha grade oficial. Entende? E aí, putz, deu certo. Eu ganhei a seletiva do Suíço Brasileiro. Era montagem e manutenção... redes de computadores, montagem e manutenção. Então, eram 4 dias de prova prática, que você montava o computador, formatava, montava o servidor, montava a rede... Aí, aprendi a mexer em redes, criar redes Linux que e legal, tal. Era cara. animal, cara. Foi animal. E aí, eu ganhei a seletiva, fui pro estadual. O estadual foi no AMB. Eu venci o estadual, o Lula deu a medalha. Eu tenho a medalha, tal, tudo. Na época era o Lula presidente, tal, legal, tudo. Ganhei a cara. medalha. E tinha um desempate para você ir pro nacional. Porque como o nacional acontecia em um ano de intervalo, pro nível não cair, tinha o desempate. Então, o cara que eu ganhei o nacional, o estadual, ele ganhou de mim o desempate, ele foi pro nacional no Recife, ele ganhou, ele foi Caraca, pro Mundial e no Japão e ficou na medalha de bronze, Pô, cara. mas tinha que ser Cara, uma melhor que de legal. 3 isso aí, então. Ele Não faz na sentido. revanche Não, o cara é. ganha, velho. Pô, você ganhou a primeira, o cara ganhou a segunda e vai, meu. Não, mas isso aí... isso aí O cara estudou eu- você, né, velho? No ponto certeza. fraco ali e tal. Não, eu tenho uma mágoa, Certeza, eu tenho uma mágoa. Rolou uma politicagem, eu tenho Tirou uma o mágoa jumper nesse da período. placa-mãe dele, velho. Tirou. A placa de Você som, mostra, a placa mostra. de som não funcionava. funciona. Semosa. Deu erro na IRQ. Não, mas aí beleza. Tem Aí uma você, mágoa. cara, como que você foi introduzido ao mercado de trabalho em si? Então, e aí lá no próprio Senai... Bom, no Senai... Já o foco é O esse. Senai ensina você a ser um trabalhar. profissional. Né? Perfeito. O professor Alex falava, né? Processador não é bolacha, pasta térmica não é requeijão, né? Porque ele ensinava mesmo você a trabalhar, entendeu? Eu falei, cara, economiza pasta térmica, cara, porque no dia a dia isso vai ser ruim, não vai fazer. Então, o Senai ensinava a trabalhar. Inclusive, no Senai tinha, nesses 2 anos, tinha aula de empreendedorismo, Legal. tinha, putz, a parte de soft skill, não chamava assim na época, né? Mas tinha lá chamava, se não me engano, comunicação e expressão, que você aprendia a se comunicar, tal e tudo mais. E aí, no próprio Senai eu trabalhava, já durante um período ali eu trabalhei, e depois eu comecei a dar aula no Senai. Então, eu dava aula no próprio Senai, depois Legal. eu virei, eu não sei o nome, mas profissional autônomo que dá aula no próprio Senai. Professor, né, Acho que eu não contei pra Independente. vocês, cara. A gente fala muito de escola da nuvem, né? Eu não contei pra vocês, mas no Senai eu tive a oportunidade de dar curso de informática básica para as mães do Sírio. Que eu não sei se você conhece essa legal, instituição, Mães do cara. Sírio, que é uma ONG pelas mulheres ali dos executivos do Sírio. E aí, nessa época, eu dei aula durante um período lá, durante mais de um ano, assim, eu dei aula lá. Então, o Senai... Porque quando acabou a Olimpíada, que eu perdi, eu não sabia fazer nada, velho. Eu só sabia estudar e montar rede, velho. Eu não sabia fazer mais nada. E aí, o Senai me ajudou... Você podia ir dando pra aula e tal. faculdade, de repente fazer uma graduação, depois uma pós, mestrado, mas você resolveu Mas tinha que trabalhar. trampar, velho. É, E aí então, eu tava esse é fazendo o os ponto. biquinhos, já prestava serviço de redes numa empresa, já sabia fazer servidores Linux, então agora eu fazia... Já meti um IPT, já meti um Squid, aí começou a ficar... Rapaz, outro nível, outro nível. Exato. E aí, e quando que da rede nasceu? Puta, a da rede veio bem depois, cara, porque... Bom, primeiro que eu tive esse início aí de começar a ter os meus clientes ali de consultoria, e aí dando aula no Senai, então meio que convivendo as duas coisas. Na PF aí, na PF. Na PF. Pessoa física. Na pessoa física, exatamente. E aí eu queria trabalhar, eu queria entender como é que a internet funcionava, como é que a rede funcionava. E aí surgiu uma oportunidade de um cara que trabalhava comigo, que hoje está no meu time, que é o Ricardo Lemos. Ele estava trabalhando num provedor chamado Telium, que é a antiga IFX, que é uma empresa colombiana que montou um monte de data center na época da bolha da internet aqui no Brasil. E aí a IFX foi embora e os sócios compraram e viraram um provedor médio aqui de São Paulo, chamado Telium. E aí, putz, eu vou trabalhar no NOC. Aí eu abri mão das minhas consultorias, fui trabalhar no NOC no 6x1. Aí eu fui trabalhar, entender como redes funcionava. Aí sim eu fui mexer com backbone, com redes, com STH, A com esse tipo Telium de é um coisa. berço do pessoal de cloud hoje em dia, né? Tem uma galera que trabalha no setor Diegão, de cloud, o Diego. Inclusive o Diego eu conheci lá. Em determinado momento ele foi meu par, porque ele é da Telium Santos, né? A empresa dele foi adquirida pela Telium. E aí ele virou a filial Telium Santos. E eu cuidava da operação aqui em São Paulo e ele cuidava da operação lá em Santos. Então a gente se conheceu dessa época. Que legal. Mundo pequeno, né? Mundo pequeno demais. Mundo Nossa. pequeno. E aí, putz, aí eu fui criando alguma carreira ali dentro e tal.
a Ethereum deu uma oportunidade muito legal da gente empreender lá dentro. Então a gente criou o primeiro produto que não era o One lá, que era um produto de PBX, que inclusive eu trouxe um amigo meu de faculdade para montar, que era o Muriel. Aí o Muriel, que era meu colega de faculdade, um dos únicos cara fera de Asterisk na época no Brasil. Caramba. O Muri, ele era o único suporte da Digivoice no Brasil. Porra, Digivoice Caramba, era... esse voz, é... Ele era, Esse é das ele era antigas, só né? ele no call centão, né? Pra quem não conhece, o maior projeto de voz do mundo hoje, que tudo que tem de voz hoje no mundo é em cima de Asterisk. Uhum. E aí, quem mantém o projeto de Asterisk é a Digium, que fazia as placas para você fazer um computador virar um PBX, né? E a Digivoice é a versão Tupiniquim, a versão brasileira Da das Digium. placas da Perfeito. Digium, né? E aí o Muri tocava isso e tal, tudo. Aí o Muri foi pra Ethereum, o Muri foi pra Ethereum para montar esse Essa linha de produto de produto, PBX. A gente chegou a fazer o produto virar, vender lá, tal, tudo mais. E no meio do caminho, eu e o Muri falou, vamos montar um negócio. Só que não era da rede. A gente falou, vamos montar um negócio. A gente montou uma empresa na época da faculdade chamada Lightyear. Lightyear, do Buzz? Do Buzz Lightyear. Depois. Exato. E a gente montou uma... Tudo começa a ficar mais claro. Toy agora. Story. Tudo começa a ficar mais fácil E aí, de entender. na Você época- também prefere o Buzz ao Woody, Não, né? eu prefiro o Woody. Você prefere o Woody, tá Prefiro bom. o Woody. O Woody tem mais meu jeitão, assim, caipira. Tem né? mesmo, cara. Você tem uma cara de Woody, assim. Eu gosto mais do Woody também. É mais bonzinho e tal. É que você é da roça, né, cara? Você vê com a Olha minha camiseta aí, aqui. ó. pra quem Mais tá velho também, né? Uma Eu vi. hora de roça. Mais resolve velho. qualquer vendo. Meia hora. distância. Não precisa de uma hora. É pra você, tá bom, meia hora. Meia hora. né? É que vocês não viram o Rafael chegando hoje para a gravação. chegando, cara. Cara, chegou Molhado todo da molhado. chuva. Chegando da em São Paulo, é molhado, cabelo bagunçou tudo. Mas Dá pra O meu ver. também. e aí, cara, Lightyear... Lightyear faliu, bicho. Não, lógico, Deploravelmente, cara. Senão não chama da rede, não. Lightyear. Mas aí vocês Eu pularam imaginei fora, que em algum vocês momento- pularam fora da Telium. Não, pra não, fazer não. a Lightyear. Ah, Não, não, não. vocês foram meio bunda mole ali. É um side hustle, né, cara? Não, na verdade, assim, o que acontece, cara? A Lightyear... Como que chama isso? Side hustle. hustle, né? Um Nossa. side hustle. Cara, é outro nível. Não, a É, Lightyear... cara. Eu porra, queria Jogando te no falar o Google aqui, seguinte, velho. Você Side não teve hustle. coragem de deixar seu emprego para poder seguir a Lightyear, cara. Aí chama Side Hustle. Mas, entendi. Esse foi o motivo. Então, o Side Hustle foi o motivo da Lightyear não ter dado certo. Provavelmente. O que acontece? A Lightyear ela surgiu um pouquinho antes do Muri ir pra Telium. E a gente falou assim, cara, vamos montar um negócio de PBX e Firewall. Cara, a gente falava infraestrutura de alto valor agregado. É tipo assim, eu sou bom em Coisas que valem asterisco, mais. você é bom em redes. É isso. Né, cara, é isso. Vamos fazer dinheiro. É isso. Com IPTables, caramba, 4. É isso. Só que aí, cara, a Que gente já for, tinha... né? Sei lá, whatever. Né? Só O que a cara gente já mexe tinha com uma- Linux, na época, Linux, cara, se manchava o Linux, era Firewall, né, cara? Era. Tipo, a empresa fala, pô, quero um Firewall. Coisas de páginas rede. web. Coisas de rede. é. Coisas de rede. Servidor de páginas web também, né? Servidor de páginas não, web. Webs e send Chega e-mail, Web, essa parada toda, firewall, postfix. e-mail, Post, exatamente. send e-mail, exatamente. E aí, foi mais ou menos nessa época, assim, foi quando o Muri, um pouquinho antes do Muri, foi mais ou menos essa transição quando o Muri foi pra Telium. Só que o que acontece? A gente não tinha dinheiro pra se bancar, então a gente pegou 2 colegas da faculdade, que estavam desempregados, e a gente falou, cara, vamos transformar a vida? Vamos. Vamos O que a gente transformar a fazia? vida. Olha a proposta do cara. É. O que fazia? E de alguma forma conseguimos, né? E aí a gente saía da faculdade, ou matava a faculdade, ia na casa de uns amigos meus, desse que era o Paulinho. E é bem engraçada essa história, porque a casa dele era um centro Umbanda. Então a gente... Como assim, cara? Centro Umbanda é aquele de... tipo, Bater, Então a bater gente tava lá trabalhando. Mas peraí. tentando A trabalhar. casa era um centro porque, sei lá, a família dele... tá bom. Exato. Não E era a gente- tipo assim, cara, ele alugava tipo, Não, espaço pra galera. Não. A família A família era... é umbandista. tá. a Beleza, família era um beleza. bandista e era um Show. centro humano. Mas, assim, cara, ficava o barulhão lá, né, cara, tocando. E a Fala, gente... cara, será que a gente não pode ir pra outro bom- lugar? A bom gente é- não consegue ouvir, né? Mas a galera sempre, muita gente boa, a mãe dele e tal, tudo sempre muito boa. Bom, tinha sempre uma coisinha pra comer, uma coisinha pra beber, né? E aí, cara, a Olha, gente meu começou amigo. a vender muito PBX, sei lá, 10 PBX, ó, contrato de manutenção, 10 PBX lá do recorrente e tal, Sim, contrato recorrente e tal. Pra 4 moleques que tá na faculdade, cara, já é, pô, Exato. sensacional. E o que a gente fazia? Aí a gente meio que coexistia, ajudava eles faziam o papel. eles estavam desempregados, eles faziam tudo, a gente só ajudava eles. E Tecnicamente, na ali. parte técnica que eles não conseguiam desenrolar, eles desenrolavam. Só que o que acontece, cara? A gente começou a vender muito numa empresa de PBX, porque na época era demais, né? Ter dois escritórios e falar de graça entre eles, Exato. né? É, Tipo, era lógico. surreal, né? E aí essa empresa de PBX começou a vender muito, e essa empresa foi comprada pela Stefanini. Putz. E aí a Stefanini contratou os 2 caras e acabou a empresa. Avião. Caramba. Eles estão lá até hoje ou não? Você sabe? Não, na verdade, o Paulinho acabou de vir, faz aproximadamente 1 ano que ele veio, ele ficou lá, chegou a ter vesting lá, tal, tudo, agora ele veio pra da rede. O Paulinho acabou de vir pra da rede. Que legal. Que legal, E o cara. Jean não, o Jean tocou outras coisas aí e tal, tudo. O Paulinho tá com a parte de desenvolvimento de produtos lá na da rede agora.
Então ele Massa. chegou a empreender dentro da Stefanini, teve uma história muito legal lá na Stefanini. Que legal, Legal. cara. E, bom, aí... Aí a empresa, cara, parou, não existe mais. Aí A não gente deu. não tem condição de manter o negócio, porque nós dois estamos trabalhando aqui. É um side hustle, né, que a gente tá fazendo. Os Side moleques hustle, lá, os customer facing não existe mais. É isso. E É aí? isso. Nesse meio tempo eu saí da Telion, então eu tive uma trajetória bacana dentro da Telion, mas acabou meu prazo lá, era eu e o sócio lá, o Cris, tal, tudo. Um dia um cliente falou, pô, Flavião, tô precisando de um cara aqui de redes aqui para tocar a corretora, para montar era uma asset, uma gestora de fundos, né? E o Rubão, grande Rubão, era cliente nosso, chamou no MSN. E falou, puta, aí eu fui na sala do meu chefe e falei, cara, o Rubão, sabe o Rubão, tal, pedi um cara, tal. Pô, bacana, vamos, quem que a gente consegue? Eu tava pensando eu, velho. Aí ele falou, puta, Flavião. Na época eu tava tocando a operação. Eu comecei no Nokia, aí coordenei o Nokia, aí fui pra operação. E, cara, aí fiz um planinho de transição lá, fui trabalhar no mercado financeiro, trabalhei na gestora de fundos, depois que é a Mirai, que é uma gestora coreana. Mirai, sim, conheço. E depois eles montaram a corretora, aí eu fui convidado pra montar a corretora, aí eu montei a corretora, e aí... Nesse meio tempo, eu e o Muri, aí sim, sentamos e fizemos um plano. Então, a gente começou a juntar uma grana todo mês pra gente poder sair dos nossos... O Muri tava na Telion, continuou na Poder se Telion. dedicar, né? Pra gente poder se dedicar. Aí a gente juntou a grana nesse período. A Telion e a Mirai foram os nossos primeiros clientes. Quando a gente topou sair, eles foram os nossos primeiros clientes, que são até hoje, inclusive. Que legal, Ambos são cara. clientes até hoje, Que faz massa. 10 anos, né? São os nossos clientes mais velhos, têm 10 anos de contrato. Legal. E aí, no meio do caminho, enquanto a gente estava juntando grana, conversando com o meu irmão, que hoje é um dos sócios investidores da rede, ele, cara, gostou da ideia e falou, cara, apresenta o plano. Aí a gente apresentou o plano pra ele, ele falou, cara, essa grana... Porque eu e o Muri tava guardando dinheiro mesmo, a gente abriu uma conta, tava guardando dinheiro todo mês, uma grana, pra depois de tanto tempo a gente poder sair. Aí ele falou, cara, vamos acelerar isso aí? Aí ele trouxe a grana, já tinha um negócio de cenografia, aí ele trouxe a grana, entrou só com a parte de investimento e eu e o Muri entramos com a mão de obra. Legal. E aí... Acelerou começou. a abertura da empresa. Mas não tinha nada de nuvem na época, cara. Não tinha nada Não, de nuvem. sim. Na época era, na época era redes, PBX, Que ano que era isso, Flavião? Fazem 10 anos. Dia 1º de abril fazem 10 anos. 13, 2013. 13. Pô, legal. Isso aí. Um pouquinho antes da crise, né? Um pouquinho Pô, antes que da massa. Verdade, E- cara. e- É verdade, foi bem no momento da crise que A gente, teve, pegou, a gente aprendeu a duras penas aí, esse negócio de crise. É verdade. E, cara, falando um pouco aqui, né? Óbvio que você tinha o exemplo da sua mãe. E ali, sua mãe foi uma empreendedora por necessidade, né? E, cara, você poderia ser um cara que, de repente, desenvolvesse carreira numa empresa. Na própria Telion ali, você falou, pô, tava já galgando passos de Não, total. E de o, mercado, crescimento. e o mercado financeiro costa, né, cara? Porque eu lembro que na época da Mirai, assim, eu cheguei a ganhar, sei lá, muita grana de bônus. Quanto tempo Sim. você ficou na Mirai? Putz, eu fiquei uns 4 anos, talvez. Cara, Ficou bastante tempo. Fiquei uns 4 anos. E foi na época que montou a corretora, cara. E aí, assim, eu senti mesmo o que é o conforto do mercado, do mercado financeiro e tal, porque tava pra sair a corretora, naquela dificuldade de conseguir CNPJ e não sei. Isso é super complicado, eu não Sim, sabia na época, sim. né? E aí, quando sai o CNPJ, bicho, tá com puta dinheiro parado lá e a operação precisa começar muito rápido. E, cara, nós demos um gás, assim, trabalhamos um ano duro mesmo, assim, e tal. E a Mirai, inclusive, obrigado demais aí pela Mirai. A Mirai super reconheceu na época, assim, cara, tipo, final de ano, bônus, coisa que não existia Claro, pra mim, entendeu? claro. Tipo, cara, recebi um dinheiro que, cara, eu não imaginava, sabe? O mercado financeiro, cara, de fato tem o lucro ali é absurdo, né, cara? Dependendo das operações que faz, ainda mais em asset management, etc. Mas assim, cara, você trocou esse conforto por uma vida, cara, a gente sabe muito bem que é desconfortável, naturalmente, né, cara? Como que foi pra você empreender, assim? O que você, de repente, descobriu que, pô, eu não era bem isso que eu pensava aqui, cara. Melhor, É né? muito diferente. E por quê? Então, Essa é a pergunta, por que você essa é a deixou a questão, Mirai? sabe, cara? Eu já me fizeram essa pergunta e eu fiquei pensando, assim, cara. E aí, voltando nessa época, cara, eu lembro claramente, assim. Óbvio, eu aprendi muito, tô trabalhando em empresa multinacional, diferente e tal, né? Coisa que pra mim era muito distante ainda da realidade e tal. Mas, cara, eu estava sempre incomodado, cara. Entendeu? Eu tava juntando dinheiro pra guardar pra montar um negócio. Eu tava na época, foi nessa época que eu casei. E eu tava meio que assim, cara, eu vou juntar pra casar, pra acertar as coisas que eu vou precisar ali de grana. Minha esposa tinha um sonho de casar, de ter festa e tal. E eu não vi a hora de passar logo por isso pra poder voltar pra fazer o que eu sou, sabe? Então sempre tava na cabeça, né? Sempre o tempo teve na todo. cabeça. Cara, isso é a pura verdade. No meu caso também, eu tava sempre inconformado com as coisas que eu fazia, assim, no sentido de... Puta, cara, eu podia ser diferente isso aqui, sabe? Ou eu podia fazer... E não porque você não queira fazer, mas, cara, você não vai Gostava chegar... pra caramba, gostava pra caramba. Mas você não vai fazia. chegar lá na tela e falar, cara, eu tenho uma ideia aqui, puta, vamos fazer. Cara, o cara fala, puta, não, cara.
Até Quem vai é falar, você? exato, no caso da tela ainda é uma exceção, tá? Ainda os caras falavam, puta, beleza, tal, tudo, mas não dava, cara. Não dava, porque você não poderia ter aquela autonomia ali Você não tinha, né? de poder fazer e tal, tudo Essa mais, né? autoridade, ele tinha toda uma série de pessoas acima e, cara, até decisões estratégicas da empresa, né? No fim do dia é isso. E você sabe, cara, que isso é uma coisa que a gente leva hoje, assim, no nosso negócio, a gente leva hoje muito no nosso negócio, e tem até um problema isso, né? A gente não quer abrir mão de dar autonomia para as pessoas de poder empreender dentro da empresa, sabe? Óbvio que isso traz uma questão que, pô, tá todo mundo querendo correr, cada um para um lado, tal, tem risco, tudo. né, cara? Tem Tem risco risco. e você precisa conseguir controlar e conseguir tal. Mas acho que talvez essa questão, essa característica, esse trauma, deixa a gente tão assim que eu acho muito injusto com uma pessoa ela vir com uma puta ideia e a gente não ouvir e não dar a resposta racional para se sim, para se não, sabe? Então, a gente fala muito de empatia, né? Lá na da rede a gente fala muito de empatia. Então, putz, cara, eu não tô sendo empático se o cara vier falar isso pra mim. Falar, porra, tive uma puta ideia, quero montar um negócio, tal, tudo. E, puta, eu não ouvi o cara com sinceridade mesmo de dar resposta. Muitas vezes eu falo, cara, Não faz não sentido, dá por isso, né? por isso, Exato. isso, tal. Mas isso toma uma energia. E é legal isso, porque muitas empresas, né, cara, eles investem milhões de reais para criar células de corporate venture para incentivar isso. Porque, cara, esse cara que tá te dando a ideia, ele pode, de repente, disruptar o seu mercado. No nosso caso, quando a gente trabalha com tecnologia, obviamente, isso é muito mais difícil de Tem, acontecer. os guardrails são maiores, né? Mas, cara, é só você pegar um caso clássico, tudo bem que, vamos falar, que o cara nem chegou a ser contratado, né? Mas o cara que criou o WhatsApp, ele não passou numa entrevista, por exemplo, sei lá, no Facebook, né? É Cara, extremamente comum isso. Né? anos depois, o cara vendeu o Facebook uma solução, que é o WhatsApp, né, no caso, por bilhões. Então, assim, a grande questão é, as empresas elas já entenderam que, cara, dentro da empresa existem caras que, de repente, estão vendo dores dos seus clientes e eles podem atender de uma maneira, ou eles viram uma maneira de atender que é muito mais efetiva ou é Total. melhor de como você atende hoje. Então, é legal isso mesmo, de você ter essa empatia, óbvio, mais uma vez, a gente está num setor, a gente está sempre na vanguarda da tecnologia, né? Principalmente para tratar de serviço. Mas, cara, quantas empresas de mercados tradicionais, de segmentos tradicionais, de repente perderam aí oportunidades gigantescas de funcionários que falaram, olha, eu tenho uma ideia, e o cara fala, não, isso aí não vai rolar. E aí o cara vai lá 2, 3 anos depois, disrupta o mercado, né, aquele setor, e o cara fica para Total. trás. Mas o contrário acontece também, né, cara? Pessoas vêm com puta ideias, tal, Não, tudo e não dá certo. Quantas ideias... Claro, cara, claro. eu tive, sei lá, 2, 3 tentativas pra uma... Para acertar, né? Pra uma, eu ficar satisfeito com Sim. tá seguindo o Não, propósito. Né? a Movile, cara, antes do iFood, eles chegaram a desenvolver 50 aplicativos. Tipo assim, cara, o iFood é hoje o que é, por quê? Porque tiveram 50 falhas. Óbvio, antes do iFood mesmo veio lá o Play Kids e tal, né? Outras soluções. Eles também ganhavam dinheiro de outras formas, né? Mas não estouraram, né? Mas não estouraram. Mas Estouraram quantas móveis não... Mas quantas móveis não quebrou. Sim, não fizeram quebrou. nada? Não fizeram Claro, nada. claro. Flávio, nessa... Quem são os seus sócios? É o Muri, você, o Carazato e quem mais? E o Ricardo. E O Ricardo, que é sócio legal. investidor. Né? Que é o seu irmão. Que é sócio Ah, investidor. legal. Exato. E o Ricardo participa do negócio? E agora a gente tá com um Não? programa de vesting, na verdade, que a gente tá trazendo novos Aham. empreendedores no modelo de vesting. Então, hoje Legal. somos muita gente que veste a camisa lá na rede. E essa é uma coisa complexa, né, para empresas brasileiras, né, cara? Criar um modelo de stock vest. options com investing, né, etc. Exato. Exatamente. A gente cara, estamos terminando de passar por esse processo, inclusive. Um outro aprendizado também que a gente está aprendendo bastante. Legal. Mas acho que um dos nossos princípios é o ownership. Copiado, né, de alguém aí. Não, cara. De alguns de vocês. Mas Certeza essa palavra quem criou foi o Rafa. mas, Sério? Ownership. Nossa, talvez eu usei, né? CHON, né? CHON, né? Chão. Nossa, tchau. 777. Mas hoje somos em 4 sócios. O Muriel, o Marcelo Carazato entrou depois. O Marcelo Carazato ele era o consultor nosso de Windows, porque eu sempre fui muito mais para redes e Linux, o Muri Linux total. E o Carazato era o cara MCS tudo. Era o cara que Sei. tocava a parte o burocrata, né? O cara que veste terno, O cara que vai de calça caqui, camisa polo. E as iniciais bordadas. Né? E aí, mas aí, Eu fui esse tecnicamente cara, ele não era bom, você mandou ele vender? É isso? Tipo, vocês mandaram Não, ele cara, vender? na verdade, a gente passou por várias fases, cara. Eu fui o comercial da rede durante um tempo. Ixi. Não, desculpa. No começo eu cuidava do administrativo financeiro. Todo mundo era técnico, cuidava de... Cara, na verdade, no técnica. começo todo mundo faz É tudo, isso. né, cara? Não tem... E a gente foi meio que revezando, entendeu? Então, o Muriel era comercial no começo. Aí, puto, virava o ano, a gente falava, tipo, meu... Comigo quero não mais. morreu, né? Virava o ano e falava Comigo assim, não cara, morreu. você vendeu mal, cara. Virava o ano, vamos tentar outro cara. Parabéns, foi horrível. É, Então, assim, vamos mudar. Deixa eu tentar fazer diferente. E aí uma dessas parou, a última que a gente fez, a última rodada que a gente fez, parou com o Carazato tocando comercial e tal. Mas Cara, 4 sócios.
Já teve muita briga? Cara, tem briga o tempo todo, bicho. Cara, Tem briga o tempo todo. é que assim, quanto mais sócios, cara, tem no negócio, as cabeças são tão, né, diferentes às vezes. E é bom ser diferente. Mas é né, animal, verdade? cara. Mas É é bom animal ser e, diferente. na boa, só funciona por isso. Já falei uma vez pro Rafa, né, cara? Imagina o desafio o Rafa passou tocando a coisa sozinho, né? praticamente cara, sozinho, cara. Isso aí esse é o herói. O herói é esse cara. Cara, vocês sabem que, assim, eu acho que as coisas são como são, né? Antes da BR Link, né? Que, na verdade, eu tive meu sócio durante um bom tempo, né? Um bocado de tempo da empresa. Que Meu foi seu pai. meu irmão também foi Que sócio às vezes por são um as período. piores brigas, inclusive, né? A Cara, eu família... não recomendo pra Imagina, ninguém. no jantar, na pizza do sábado à Não, noite. Inclusive, Ou não tenha pizza por causa causa da da empresa, empresa. né? eu não contrato membros da família. Óbvio, eu trabalho num ramo bem específico, né? Tecnologia, como todos nós aqui. Então, óbvio que é menos pessoas. Mas, cara, eu evito justamente por causa desse tipo de coisa. Pô, cara, assim, você cria um conflito na empresa, não é só na empresa. E não é só. Cara, assim, o Flávio tem um lance que os amigos deram muito certo, mas também tem um grande risco de ferrar amizades no mesmo Sim. esquema. Ele é uma prova de que existem exceções Não, e muitas exceções positivas. Mas só para complementar, tem o lance da. Quando a gente começou, enfim, aí daí, de repente meu irmão saiu. Meu pai também foi se distanciando do business e eu fui ficando sozinho. Os últimos, né, anos aí, 7 anos, 8 anos, eu fiquei sozinho. Mas o lance é que o meu pai tinha um sócio e eles não se davam bem. E, cara, hoje eu percebo o quanto eu ter visto essa situação de dificuldade. E não é porque meu pai era bom e o outro sócio era ruim. Cara, Não dava bem, cara. Não dava bem, velho. E tanto que a BR começou por conta disso. A BR Link começou um pouco por conta disso. Esse rompimento aconteceu um pouco por conta disso. Mas o fato é o quanto isso me traumatizou. Eu acho que hoje eu já superei, mas sabe essa história de você refletir Sim. em cima disso? Para que eu não tivesse procurado ou buscado ou me aberto tanto para o tema de outra sociedade com medo de viver a mesma situação, Sim, entendeu? De entrar um sócio e viver uma situação de conflito que é muito comum. É super comum. Porque o conflito ele é bom, cara. Assim, eu não conheço o Ricardo, mas conheço o Carazato e o Muri, são caras sensacionais aí. E assim, são os três, né, junto com o Flávio, são caras que estão tocando dia a dia, mas que têm o mesmo propósito. Então, os conflitos, que eles são são amigos, normais. né? E às vezes tem que complementariedade. São perfis diferentes, exatamente. Então, o problema é quando o conflito vai além e ele isso. começa a gerar problemas. Mas as coisas foram como foram, cara. Hoje, eu acho que eu jamais faria sozinho. E engraçado é que outro dia eu tava brincando com a minha esposa sobre empreender, né? Minha esposa não é empreendedora e tal, ela tem uma carreira na indústria farmacêutica, mas, cara, girou até um trauma nela em relação a isso. Tipo, tanto quando que você você fala falou, de né? empreender, assim, tipo, porque De ela novo, viu as não. minhas Cara, é muito dores ao solitário, longo cara. do tempo. É muito solitário. Cara, ela fala, não, tipo, empreender não dá, tipo, empreender é difícil e tal, porque... E aí os traumas nas famílias e as referências da família, eu acho que também são traumáticas nesse sentido, cara. Isso é muito louco. Cara, quando você tem um cara que é muito próximo, um brother mesmo, então, por exemplo, hoje na Cúmulos eu tenho, cara, um dos meus melhores amigos é meu sócio, né, o Marcelo, que é o nosso CTO. Cara, eu tenho brigas, assim, com ele, assim, cara, sem brincadeira, as outras pessoas na mesa chegam A gente parou de fazer isso, tá? A gente parou de fazer isso porque a gente Na fazia frente muito dos isso. outros. Cara, não, quando eu Porque falo a gente pessoas executivos, né, a gente não fica brigando assim na frente de, tipo, qualquer um. Exato. Na verdade, assim, a gente fazia na frente de qualquer um. Agora a gente parou, começou a fazer A só na frente dos líderes. Agora a gente parou de fazer Isso, na frente de todo dos mundo. líderes. Cara, ó, Porque as pessoas não entendem o que tá acontecendo. Exato, cara. Mas E não nem é tem amizade. fácil de Ó, entender, né, eu velho? cheguei essa Não é semana, fácil. o Marcelo vai lembrar, essa semana eu falei assim, cara, se você não quer ouvir o que eu vou falar, eu vou levantar daqui, eu vou sair daqui agora, bicho. Porque não vai valer nada. Aí, tipo, cara, mas assim, não foi desse jeito que eu falei, né? Já falei Tipo, pior, né, às vezes. foi um pouco Foi um pouco pior e tal. pior. E assim, cara, cara, deu 20 minutos que a gente passou o tema, tá tudo bem, cara. A gente almoçou junto, a gente se abraçou. E aí o que acontece, cara? Você tem que ser, e eu aprendi isso, você tem que ser duro com o problema, não com as pessoas. E quando você aprende a separar isso e a outra pessoa também tem essa visão, você não leva pro lado pessoal o negócio e a coisa anda. Mas nem todos são assim. Não. Então, na Cúmulos, cara, eu infelizmente tive um problema de sócio. Cara, foi uma das coisas mais complexas de se resolver. Cara, o esforço, cara, a imagino, grana que você gasta. E aqui eu tô falando desde grana mesmo. Ó, cara, você vai ter que sair. Quanto que vale minha parte? Aí, putz, a minha parte... Essas discussões são advogado, sempre uma né? merda. Advogado vai Cara, rolar e aí, tal. putz, custos de advogado. Então, assim, minha recomendação é, cara, escolha bem as pessoas com quem você vai se unir num negócio. Por quê? Porque, cara, eu não vou falar, até tem gente que fala igual casamento. Não é, cara, é pior que casamento.
Porque o casamento ainda você tem lá as suas condições de separação, seja comunhão parcial, comunhão total, etc, né? Separação total, etc. A regra tá mais clara. Tá mais clara. Mas do que o meu casamento é bem pior, porque o meu casamento é maravilhoso. Amor, te amo. Nossa. Pô, o cara, ele assistiu nosso episódio lá. Olha pra essa câmera, cadê a câmera? Ali, olha ali, pra ali. essa câmera daqui, ó. fala. Amor, te amo. Olha aí. É amor. isso. Tô chegando. O cara tá com um bebezinho de 3 meses, cara. Mas, ó, Tô chegando pra você Mas, poder cara, o dormir. bebezinho de 3 meses não dá tanto Pode trabalho dar banho. quanto o Flávio. certeza. Pra Carol. Não dá mesmo não, cara. mas só voltando nesse tema rapidinho pra gente Meu fechar. inimigo sou eu mesmo, né? Já esse ditado, começando a falar esse ditado. Nosso inimigo nosso Somos maior nós inimigo mesmos. somos nós mesmos. E, cara, e é verdade. Assim, hoje, cara, tem um acordo de acionistas, tem uma série de coisas que, óbvio, né, ajudam a tomar essa decisão. Você falando que tá criando um modelo de stock option. Cara, tem bem claro o modelo de vesting, cliff, etc, né? Cara, pra mim, assim, é o ponto zero de qualquer nova sociedade. É isso que eu ia falar. A gente não tinha essa maturidade, a gente tem essa maturidade, a gente conversa. Sabe aquela coisa assim, tipo, cara, você vai conversar com a sua avó, você vai conversar com a sua mãe, você vai ter que falar sobre o momento que morrer. Sim, Esses sim. assuntos têm que ser, Tem são que ser difíceis, tratado, mas tem que ser sim, tratado. tem que ser tratado. Com o sócio é a mesma coisa, cara. Nós estamos falando de performance, não estamos falando de pessoas. Eu gosto ele, amo todos e quero que eles se deem o máximo possível bem. Mas nós vamos discutir sobre performance, sobre erros e acertos, que é normal, né, cara? E tem E essas coisas- conversas tem que acontecer. E né? tem coisas que são complexas. Por exemplo, cara, sócio. Pô, você é meu sócio, né? Eu, o Gui e o Rafa aqui, por exemplo, nós somos sócios. Sei lá, cada um tem 33% da empresa. Só, cara, cada um tem uma função. E aí todo mundo ganha o meu salário? Tá vendo o tipo de discussão? E são discussões... Caramba, a gente tem que ter essa conversa mais tarde hoje. Né, cara? É, exatamente. não, Eu isso não que tinha eu quero... pensado nisso, né? cara. Você já pensou? Pô, cara, O você é o host- CEO o da host- empresa? O host ganha mais aqui ou o Não co-host? sei. Por episódio, né? Por episódio. Por episódio, né? Cara, eu acho que o CTO tem que ganhar muito mais, cara. Então. Muri, a gente conversa quando chegar. Mas Mas é assim, isso, no cara, fim do são- dia, são discussões importantes, cara. E nós estamos falando sobre performance, não estamos falando sobre gostar mais ou menos. E, e tal, né? e tem um lance que, assim, nesse contexto que eu acho que é importante em qualquer organização, tem, independente da sociedade ou não, é que, cara, uma empresa é um organismo, né? Não adianta o coração querer achar que... A gente fala muito de coração, né? Porque Mas, cara, na real, o coração não é muito mais importante do que... Não sei se pegou aí. Não sei se pegou aí. do que o estômago, beleza? boa. Do que o Intestino estômago, grosso. velho. Do que, ufa. sei lá, o fígado, entendeu? Seu Então, cérebro, mas, cara, whatever. mas nem toda função tem o mesmo glamour. Total. O próprio exemplo, o CTO, aproveitando aqui o Flávio, eu sempre falo isso pro Muri, o Muri tá aí, ele vai lembrar. O CTO tem um glamour. O Muri tá Hoje no aí. mundo Não, de tecnologia. O Muri vai ouvir a gente, vai ouvir, certeza, boa, cara. boa, certeza. O CTO, ele tem um glamour, né? Então é tipo o coração, todo mundo fala o coração. E, cara, equilibrar isso é um grande desafio, né? Na organização. Porque, porra, peraí, sem um CFO, cara, tem mais CFO no mercado? Tem, beleza, tem mais CFO no mercado. Mas, cara, sem um CFO e sem Também aquele não para em CFO pé, lá né? no começo, parada não vai, entendeu? Sem ter um cara, tem bastante gente comercial, mais gente comercial, Sim, claro. né? Independente da qualidade, mas, cara, sem ter um bom cara conectado naquilo. E no momento certo, né? Porque a gente tem que entender, assim, que dentro da evolução, dos anos de evolução do business da empresa, tem momentos que são Lógico. críticos, cara. Não é só injetar a grana, né? Que nem o Ricardo, né? Que você já contou isso. O Ricardo é sócio porque lá no começo ele falou, galera, seguinte, segura a grana de vocês, a grana tá vou aqui aportar. Deu um e puta segue a conforto. vida. Imagina, Claro. assim, pô, se alguma coisa acontecer, a gente sabe que tem um colchão, tem um conforto. Eu brinco que a gente quase não usou essa grana, sabe? A gente usou Exato. pra comprar as primeiras coisas e Claro, tal. claro. Mas, cara, teve Tinha seu uma papel segurança no ali, né? momento Um em que fluxo de precisou caixa. ter o mais papel. tranquilo, né? Lógico, cara. Exato. Lógico, É o cash is king, né? Como o pessoal fala. Mas, cara, isso é verdade que você tá falando, e eu acho que tem momentos também, né? A empresa vai evoluindo. De repente, no primeiro momento, você não vai ter um CFO, você vai ter um cara ali. E, cara, Eu tô falando nesse sentido muito pelo São CFO papéis. ser um sócio, né? Perfeito, Tipo, perfeito. normalmente tem um sócio que acaba cuidando da Cara, parte administrativa, financeira. eu tenho aprendizados também nesse sentido. Hoje, na minha percepção, com os meus aprendizados, pessoas que você poderia contratar, eu não chamaria mais para ser meu sócio. Uhum. Por quê? Porque você dá uma sociedade para um cara que é muito bom, um administrativo muito bom. Mas, cara, vamos falar em termos de disponibilidade de pessoas muito boas no setor administrativo. É muito maior do que pessoas de tecnologia. Uhum. Se o meu core é tecnologia, cara, faz sentido eu dar, por exemplo, participação, né, de ações ali, papéis, para um cara que é um CTO, certo? Agora, para um CFO, cara, especificamente, esse cara até pode ter um stock option por ser um cara muito bom, um cara de confiança, mas isso vai se construindo. Se você monta uma sociedade já com um cara pode desse, substituir, né, cara? cara, lá na frente, se você precisar substituir esse cara, porque tem um cara melhor... Por exemplo, esse cara é muito bom, mas a minha empresa, puta, eu vou fazer um IPO.
pô, talvez não seja esse cara. Não, e tem uma regra que diz o seguinte, cara. Uma regra não, né? Tem uma lógica que diz o seguinte. Como é que você sabe se o seu departamento, mesmo que ele não seja core business, que ele não seja o core da empresa, como você sabe que aquele departamento realmente você precisa ter as pessoas ali para contratar? Cara, em tese, você consegue fazer um benchmark no mercado e ver quanto ficaria para terceirizar o seu RH. E você consegue saber qual que é a sua performance daqui versus aqui. Então, o que acontece? Quando é satélite, as possibilidades são menores. Quando você está falando do negócio core, aí eu acho que muda o que você falou. Aí que o empreendedor tem mais a agregar, sabe? Lógico. Apesar que nossas empresas são de pessoas, né? Então é um pouco diferente. E Flavião, quantas pessoas, cara, da rede hoje? Cara, 250 e poucos. Caramba. Mas que orgulho, hein, pra Nem Conceição. fala, Que cara. orgulho Legal, pra Conceição, parabéns, hein? Ver Nem fala. o vídeo fazendo isso, né, cara? Muito legal. massa E ela demais. faz questão de, cara, toda vez que a gente conversa sobre isso, porque ela tá sempre curiosa, né? Ela Como acompanha? Ela empreendedora, acompanha até redes sociais, assim, que não é a dela, mas ela acompanha, Legal. ela vê, conta pra todo mundo. Que tal. legal. Que E eu sensacional. fico orgulhoso pra caramba também, Lógico, pô. né? Mas, cara, ela tá sempre comigo ali, cara, acompanhando, perguntando o que dá pra, né? O que tá dentro da alçada dela, a gente é igual a gente aqui, cara. Empreendedores Trocando conversando, ideia. entendeu? Que Negócios legal. diferentes. E Isso é Flavião, muito massa. nessa linha aí, cara, de, você tem tanta gente e você virou uma referência técnica também, né, velho? Você não é conhecido só lá da rede. Quem tá no nosso mercado aqui sabe, Flavião é conhecido no mundo de cloud ali, né? Famoso. Vocês estão dizendo aí, Famoso, cara. você é famoso. AWS Ambassador. Influencer, né? influencer. Vocês estão dizendo, hein, cara? 78 certificações da AWS, Nada. Não, cara, o cara, Ambassador. ele já vê... Cara, ó, AWS é o seguinte, cara, vocês não patrocinam ainda nossos episódios, mas, ó, o Flavião fez questão de vir Vamos ver pra o MDF mostrar. lá, vamos ver o MDF Eu lá. arrisco a dizer que o Flávio não tem outro tipo de roupa, cara. Porque assim, todas as vezes Não, a que de eu baixo, olha vejo... de baixo, a de baixo. Caramba. Mas vou te falar, Meu, de cara, domingo... A cueca. Aí já é Ó, demais. A meia, outro dia eu tava com a meia. Ó, encontro de domingo com as famílias, você foi com a cabeça da AWS? Fui. Foi, cara. Foi. Caramba, cara. Que vergonha, velho. Foi de domingo, Cara, velho. E a Carol, de domingo. e a Carol deixou, velho? Ô, amor. Eu não sei, eu acho que ela desistiu. Eu acho que ela desistiu. Eu acho que ela desistiu. ela Mas eu vou te entregou- falar, cara, jogou eu tenho duas gavetas de camisetas. De camisetas e tal, de camisetas, blusas e tal. Eu tenho duas camisetas, uma e meia é da rede ou da AWS. É porque, cara, tem uniforme, gente que né? gosta de roupa, assim. Sim, eu, sim. puta, eu sou Você frugal é o nessa parada. sitiozão mesmo, né, cara? Total. Eu sou... A gente... E eu acho que é fácil, né? Porque as camisetas normalmente são pretas, combinam com qualquer coisa, combinam Sim. com jeans. Então, Mas tem uma coisa bacana em você, Flavião, que você é um cara muito conectado a comunidades, a Exato. galera. Eu acho que esse é uma parada que faz parte do teu perfil aí e que você leva isso muito a afinco. Isso é só pra ganhar dinheiro? É porque você curte a galera? É só Conta um pra, pouco é só pra aí. ganhar like? É só pra ganhar like. Inclusive, vamos fazer uma pausa aqui, ó. Lá tem... Que agora a gente vai ter canal, né? Então, cara, dá um like aí, aproveita, compartilha o vídeo, né? Já Exatamente. que você tá curtindo, né? Gente, Ô, Gui, eu acho falei, isso ó, eu muito sou legal. nerd. Deixe seu like. Eu que sou Gente, é nerd. muito bonito falar isso. Eu que sou nerd, né? Eu sou da técnica, falo, siga o protocolo SIC, né? Se inscrevam, comente, sininho, curte e compartilhem. Caraca, isso foi Nossa, muito mano. nerdeira, Protocolo, a gente fala que é o nerdaço. protocolo SIC 3. Você Sininho, sabe se inscrevam, que curte, essa comente, parte vai compartilhem. virar um corte nosso e Vai. nós vamos divulgar. Vamos Protocolo divulgar. SIC, cara. Protocolo certeza. 5, gostei. SIC 3 agora, né? Porque são 3 Cs, São né? 3 Cs. Curtem, comentem, compartilhem. Pô. Mas, cara, falando da parte técnica, cara, eu vivo um conflito constante, cara, porque eu sou apaixonado por essa questão de liderar, de inspirar pessoas. Eu gosto de inspirar pessoas. Eu gosto que as pessoas me vejam de alguma forma como exemplo. Eu sei que isso é um grande desafio muitas vezes, né? Mas também nos torna melhor. Porque Sim. se eu quero ser um exemplo, eu não posso ficar fazendo coisa errada por aí, né, cara? Eu tenho que fazer cada vez mais coisas certas e o que eu julgo que é certo, né? Mas a parte técnica eu curto pra caramba, cara. Eu acho bonito, né? Eu acho legal e tal. Eu tava até tendo um papo com o Janotto, um grande amigo meu, que ele tá nesse momento, assim. Ele entendeu que ele não é um cara bom de técnica. Ele é um cara bom de liderança, de inspirar pessoas. Mas é um bom técnico. Mas ele tá no... Exato. Mas ele tá nesse difícil. luto agora. Ele tá nesse luto, É sabe? difícil, cara. Eu acho que a questão da comunidade, Rafa, ela me deu uma... Ela conseguiu unir as duas coisas pra mim, saca? Então, eu consigo fazer as coisas por hobby, igual o negócio de tirar certificação e tal. Puta, eu gosto, eu acho legal, me deixa conectado. Eu, durante muito tempo, usei... Eu demorei pra concluir isso. Durante muito tempo, eu usei o conhecimento técnico pra cobrir meus gaps de liderança. Porque quando você é líder...
principalmente a molecada mais nova que tá chegando, os juninhos, os pleninhos, eles confiam em você porque eles sabem que você é bom tecnicamente. Sabe que não dá pra enganar, né? você- Você inspira até que você passa a confiança que você sabe do que eles Você estão fazendo, é a né? rocha ali, né, Exato. cara? Exato. Porra, tem ali um cara... Você é um puta líder escroto, velho. Só faz tudo errado que não tem. Depois, quando você vai estudando liderança, você vai entendendo que você tá fazendo, né? Você tem muito a melhorar, tem que aprender a liderar também e tal. Claro. Mas isso, durante muito tempo, eu usei isso como uma ferramenta. Tá. E aí, cara, em determinado momento, hoje eu consigo ter... Tem poucas pessoas que respondem direto pra mim, né? Hoje eu tenho líderes que fazem esse papel que muitos são melhores do que eu, do ponto de vista de liderança. Pessoas, né? E aí eu encontrei na comunidade essa questão de conseguir ter o link das duas coisas, sabe? Então, eu tenho que estar antenado, eu tenho que conhecer, eu tenho que ter condição de discutir tecnicamente, de fazer um laboratório, de fazer um teste e tal. Sim. Então foi um conforto que eu encontrei de conseguir estar conectado com a técnica, mas fazer uma coisa que talvez seja a única coisa que do ponto de vista profissional que eu sou mais apaixonado, que é essa questão de liderar, influenciar pessoas, transformar a vida das pessoas e tal. E qual que é o seu papel hoje como CTO, assim? O que você considera? Porque, cara, é interessante você ver que muitas empresas têm CTOs, né? A gente vê um movimento muito grande, principalmente de empresas de produto, né? No mercado de SaaS, tudo aquecido, né? Fintechs, etc., trazendo CTOs, etc. Cara, a da Rede é uma empresa como nós aqui, né? Todos nós, uma empresa de serviços de tecnologia. Como que você vê o papel do CTO hoje dentro desse modelo de empresas e mesmo no mercado? E o que você faz hoje como CTO dentro da Rede? Cara, eu faço bastante coisa, porque afinal, né? É que você é um CTO barra empreendedor, Se a gente né? ligar pro Muri e pro Carazato agora, eles vão falar que você fala bastante coisa? Não, mas vamos falar do seu job description, assim. O que você ali, olhando para o panorama organizacional, você deveria fazer ou tá buscando fazer? Claro. É assim, cara, eu tenho algumas... Bom, primeiro que eu participo, eu, Múrio Carazato hoje, a gente participa das decisões estratégicas mesmo, né? Então, toda essa parte de planejamento e tal, tudo que, inclusive, é relativamente novo pra gente fazer isso de forma estruturada. Sim. A gente tem trabalhado muito nisso e aprendido. Pô, você fazer um planejamento de 5 anos não é um negócio fácil e tal, com né? 250 pessoas, né, cara? É algo que é necessário. Exato. Né? Então, isso é muito legal e eu gosto bastante de fazer. É uma coisa que a gente tá aprendendo a fazer. Depois, você tem, no papel de CTO hoje, eu tenho uma liderança bem boa, bem forte já, assim, cara. Então, o que é dia a dia operacional, eu tô conseguindo nos últimos anos, cara, entregar para pessoas que são melhores do que eu. Conseguiram remover seus usuários das consoles já, da AWS, ou ainda não? Não. Não? Eu na verdade, eu tô com de leitura, eu preciso pedir pro SOC, eu preciso de acesso escrito agora, já melhorou. Já melhorou. Mas, cara, agora sim, se você... Bom, o meu dia a dia é esse, tá? Eu toco hoje a operação, a sustentação, participo do que... hoje, os meus líderes, eles têm o seguinte drive... vocês têm autonomia para tocar tudo e vocês me pedem ajuda. Eu sou só a pessoa que vai te ajudar. Tem uma situação difícil, uma reunião difícil, uma negociação difícil, uma situação que talvez você precise... com o cliente, né? Que vai envolver alguma coisa estratégica. De outras experiências ou de outros investimentos e tal, me chame. Mas, cara, o que eu faço mesmo, eu acho, minha função principal hoje que eu faço mesmo cara, inspirar e influenciar as pessoas, cara. Legal. Eu acho que é esse o ponto, sabe? Então, hoje... em toda equipe técnica e também na equipe que não é técnica, eu invisto muito tempo na questão do propósito. Então, é uma coisa que aprendi bastante com o Rafa. Eu invisto muito nessa questão do propósito, sabe? Em a gente colocar o propósito e fazer com que as pessoas trabalhem em função do propósito. E o nosso propósito, o meu propósito de vida é transformar a vida das pessoas, né? Da Rede é um pouco parecido, que é transformar a vida das pessoas em negócios para fazer do mundo um lugar melhor. Então, ganhar dinheiro faz parte. Né? Ganhar dinheiro faz parte. Eu vou transformar minha vida se eu ganhar mais dinheiro. Eu vou poder dar um colégio melhor para meus filhos. Mas isso é uma consequência, né? Isso é uma consequência. Você vai poder transformar mais vidas se a sua tiver... Exatamente. De bem... A da Rede é um exemplo prático disso. Exato. A DR Link é um exemplo prático disso. A Cúmulos é um exemplo prático disso. Então, como a gente consegue... Aquela história, né? Pô, se a gente tem uma estrutura menor, a gente consegue transformar menos a vida das pessoas. Se tem uma estrutura maior, a gente consegue mais e tal. Então, hoje eu tenho... conseguido gastar e investir muito tempo nisso. As próprias comunidades fazem parte disso, tal, tudo. E eu acho que tem funcionado muito bem, cara. É muito difícil você manter a cultura da empresa quando a empresa tem 250 pessoas, cara. Quando são 10, você senta e conversa. Quando tem um desvio, você chama e conversa. Mas, cara... Sei lá, vou dar exemplos práticos que a gente vê no dia a dia, né? Pô, um vendedor vendeu um negócio que, puta, não era o que o cara precisava. Nossa, lá acontece isso, cara? Eu nunca vi isso acontecer, velho. É raro, mas acontece com bastante. É raro, mas acontece muito. Exato. Cara, então, a vaca voa ou não voa? A vaca não voa. Mas desculpa. Conclua. Mas mas o ponto era esse. É tipo, cara...
quando você tá acompanhando todas as vendas, quando você vê esse desvio, você faz. Agora, quando você não tá mais, Sim. você tem que ter uma estrutura que consiga passar isso para frente. Exato. E métodos e controles para você... São os embaixadores garantir. de valores da empresa ali, né? Exatamente. E você deve A gente ter chama de identificado cultura. lá, A gente chama né? de cultura. É, você tem lá, sei lá, 250, deve ter, sei lá, 25, vou colocar 10%, talvez seja menos, mais, não sei. Que são caras que estão ali, de repente, desde o começo. Deve ter caras lá da rede existe há 10 anos, a gente 10 tá anos. falando. Cara, tem alguém que tem 10 anos, além de vocês sócios? Tem sim, cara. Tem Então. estagiário que hoje toca equipe, cara. Então, cara, Tem estagiário, isso né? é legal, porque esse cara, de repente, ele traz com ele essa bagagem cultural muito grande. E ele se torna um embaixador, né? E, cara, pô, sensacional. Eu acho que Parabéns. inclusive, eu tive um bate-papo sobre essa questão do qual o papel do CTO, cara. Eu acho que hoje o papel do CTO, óbvio, tem a questão estratégica? Tem. Tem as decisões que têm que ser tomadas, né? O CTO, ele é pago para tomar decisão, isso é verdade. Mas eu acredito que hoje o principal papel nessa posição de liderança é você conseguir inspirar e influenciar as pessoas positivamente para que elas consigam seguir o rumo, né? Tem uma frase que eu vou errar com certeza, que é do café da manhã da cultura e da estratégia, né? Aham. Que alguém falou, que eu não sei quem é também. Beleza. A cultura come... Vai lá. Que a cultura come o... Estratégia no Peter café da Drucker. manhã. Exato. Que a cultura come a estratégia no café da manhã. É isso aí, cara. Não adianta a gente gastar muita energia, na minha visão, a gente gastar muita energia nos controles, no método, na estratégia e tal, sendo que a cultura passa por debaixo do ralo. isso O cara mesmo. vai ali... Beleza, o cara tem a meta dele, o KPI dele. Quantas vezes a gente não vê nessas empresas gigantes onde o cara tá seguindo o KPI dele, mas tá fazendo um monte de coisa que não tem nada a ver com o propósito do que a empresa manda, né? E isso é duro, porque o cara às vezes paga milhões para empresas de consultoria falar o óbvio pro cara, né? E até essa linha aí de que você falou, óbvio, a gente tá falando de cultura, mas é a mesma coisa de execução, né, cara? Não existe planejamento que suporte o primeiro contato com o mercado. Você pode planejar o que for que você vai fazer. Cara, o primeiro contato com o mercado que vai dizer, pô, isso aqui funciona, não funciona, é isso aqui que vai dar certo. Não, cara. E a mesma coisa dentro da empresa. Eu tive um caso recente agora, cara. Os nossos TANs, eles têm alguns KPIs bem específicos, assim. Eu gosto muito de colocar KPIs que são objetivos pra coisa ficar bem transparente e tal. Sim. Então o cara tem ali os KPIs dele. São praticamente OKRs aí, né? Que ele Tipo, toca, exato. Minha mãe tá me ligando. Olha, Aí sim, agora sim levei a sério. Pode atender ela, fala que você já liga. Mas essa semana, um TAN chegou para falar sobre uma situação ali de projetos muito grandes que estavam passando pelos TANs, que por algum momento, como não estava no KPI do cara, ele falou assim, cara, isso aqui vai consumir uma puta energia, vai ser animal para tipo uma migração large, sabe? Sim. Só que não tá no KPI do cara, entendeu? Aí o cara, mas aí puxa, ele veio conversar e falou, Flávio, temos um problema aqui, cara. Qual que é o problema? Cara, eu fiz um projeto desse, foi animal, eu gastei uma puta energia, quebrou tudo meus KPIs, porque eu gastei uma puta energia nesse cara. Só que pra empresa é melhor. Pra esse empresa cara, vai ser bom, vamos né? ajustar o KPI, vamos fazer, vamos Claro. mudar, vamos melhorar. Então, assim, esses são exemplos de que, de alguma forma, a mensagem está sendo passada. Quando você chega nesse nível de maturidade, cara, que a pessoa entende que ela não tem que trabalhar pelo KPI, mas o KPI tem que ser uma tradução do que a empresa precisa, É isso. e ela trabalha para mudar o KPI e não para poder se ajustar a um KPI mal feito, é porque você atingiu um nível de maturidade bem legal. Entende? Mas é um desafio, porque mas às vezes a e não pessoa é não, fácil. tem a maturidade. Às vezes a pessoa até tem a cultura, mas não tem a E maturidade às vezes de conseguir tratar aquilo, E né? às vezes um cara tem, né? Mas É. o resto do time não Eu tem. acho que esse é o maior desafio, E cara. é disseminar, né, cara? A heterogeneidade de maturidade O das jitter, pessoas né? dentro da agora. E às vezes o cara até jitter, né? desencoraja, né? O cara fala, pô, cara, você vai arrumar mais trabalho pra você, velho. Não fala com o Flávio, não. Vai quebrar os seus KPIs. Puta, cara, não faz foca isso no teu. não. Entende? Isso é natural que isso vai acontecer nas empresas. 250 Não, vai, pessoas, eu tenho lógico. certeza que na da rede acontece. Claro. A grande questão é, o que a gente está fazendo? Como a gente está se movimentando para garantir que esse efeito seja o menor possível e tal? Porque o menino que tá lá na ponta atendendo o cliente, às vezes acabou de chegar, o Juninho acabou de chegar ali, tem experiência, cara. Puta, às vezes ele traz uma ideia que... Ou uma percepção ali de que, se a gente deixar aquilo ali passar, pode ser a diferença do sucesso ou insucesso, né? E Flavião, cara, hoje a gente se conhece há um bom tempo já, né? Também envolvido na escola da Nuvem, então a gente se conversa Pô, bastante. eu tô lembrando de um negócio aqui, cara, só fazer um parênteses. Você sabe que, apesar de não conhecer, eu tô conhecendo melhor o Flávio agora, a gente já é melhores amigos agora. Best E friend, já best conheço a mãe BFF. dele, inclusive, né? Toda a família histórica. Mas você sabe que a gente trabalhou em projeto juntos, cara. Agora que eu tô lembrando. A Cúmulos e da Rede fizeram uma dobradinha num cliente. O Ságio, né? O Ságio, na época, lá, o Ságio tava lá. Cuidado com suas lembranças, hein, cara? Você não Não, sabe se é cara. uma lembrança boa Não, ou é boa, cara. Eu acho que foi Fez, positivo. fez. Positivo, inclusive. Caraca. Olha, eu não quis falar o nome do cliente,
exatamente, né? Mas a gente foi sem querer querendo, né? Aquele projeto que tem o NDA que não pode divulgar, né? Cara, não falei o nome da empresa, Ah, mas, cara, foi muito legal o projeto. Inclusive, bem lembrado, né, cara? Eu acho que esse é um caso que, por exemplo, até pra gente dar um recado muito legal pro mercado, porque a gente faz muita coisa junto, mas às vezes a galera não sabe, né? Porque Então, de todo mundo é repente, concorrente, só que não, né? É um Exato, competition mesmo. aqui Exato, que existe. competição. O Ferrari da Triple S fala isso pra mim, né? Toda vez que a gente fala, pô, muito legal competidor, ele não, competidor não, a gente é concorrente, né, cara? É isso aí. Concorrente não, a gente é competidor. Competidor, Exatamente. Mas esse é um exemplo que, pô, a gente devia ter feito um case público, mostrar pra todo mundo que fizemos Eu nem juntos, lembro, né? cara, eu acho que talvez tinha alguma coisa muito forte de Microsoft, eu não sei, eu não lembro exatamente. Era uma migração de Azure pra AWS, a gente precisou de ajuda de vocês na parte de código mesmo. De sabe? código, né? De dev. De .NET, né? .NET e tal. Isso, é. E a gente fez junto, pô. Na verdade, a gente... Foi, subcontratou foi. a outra e tal. Sim, sim. Foi. A da rede pagou pra gente. Inclusive, deve ter nota emitida pra da rede. Ah, é? Você é meu cliente, então me respeite, cara. brincadeira. Muri, checa pra gente quanto custou esse projeto, Muri. Cara, foi um projeto grande, E deu cara. certo, cara, Deu deu super certo, certo. foi legal. A gente, pô, animal. Acho que faltou a menção, talvez, né? No case público, a gente colocando que fizemos em conjunto. Sim. Ou teve. Tá Não sei, cara. Não, acho que teve. Mas enfim. Mas hoje, pergunta aí. hoje sai. Não, eu queria falar, hoje eu entendo a escola da nuvem, o teu propósito. Eu já tinha entendido muito no Rafa, mas acho que hoje eu pude conhecer coisa que eu não sabia de você mesmo, cara, desde do histórico, né? Do propósito que você tem, do propósito da empresa que você traz, né, cara? Não, e o Rafa, puxa, é um salvador aí, cara. Eu falo bem que ele é um salvador, porque na época que a gente começou a ideia, tal, tudo, que o Rafa trouxe e tal, eu tinha só aquela vontadinha, sabe? Aquela vontadinha. Um dia eu ia fazer. Faltava o push, né? Um dia eu ia fazer, mas, puto, o Rafa, genial, já veio, trouxe, puta, uma conversa aqui, na outra conversa, já veio com o PowerPoint tudo pronto e tal. legal, cara. Aí eu só precisei. E é legal. Só um rostinho bonito, né? É legal que os dois. Vocês conseguiram encontrar? Mas, cara. Aí vem você aqui. Eu tava esperando, cara. Eu levantei e falei, porra, corta, Você velho. levantou a bola, Corta aqui né? pra Levantou. mim, velho. Foi isso que mudou tudo, cara. Mas é legal Ana, você ver obrigado a por história. existir. Você vê a história do Flávio, cara, eu consigo entender mais ainda o lance da escola da nuvem, né? Porque pro Rafa tem um aspecto ali muito grande, né? O Rafa tem esse propósito e, cara, foi o cara que idealizou ali. Acho que tem muito esse lance da inspiração, né? Que veio dele. Mas, cara, você é um cara que, querendo ou não, passou por isso, né, cara? Você veio de uma situação, de uma família, né? Você Uma seria um condição- ótimo aluno da escola da nuvem hoje. Exato. Você tem um perfil socioeconômico provavelmente. do Você aluno lá da escola da atrás, nuvem. saca? Muito tipo, provavelmente. seria Teria que fazer a isso. conta ali da inflação, mas muito Não, mas provavelmente. tirando a brincadeira de fazer a conta, cara, hoje você, há 20 anos atrás, você seria o aluno perfeito que a escola da nuvem precisa, É. que é a pessoa que... E meus colegas da Coab Que não- lá, quantos ficaram pra trás? É. A quantos, maioria. e quantos até, na verdade, mais do que ficar pra trás, quantos não se envolveram em situações Exato. que de repente, cara. Não, ficaram cara, pra trás na vida mesmo. Na assim, vida. de- Ou o de cara coisa- ficou pra trás, ou o cara perdeu a vida, É talvez. isso aí. É isso né? aí. Cara, Não foram poucos, né? Pô, morava Sim. na Coab de Carapicuíba, né, cara? Tipo, Sim. Porque Barra e pesadaça lá, né? eu acho que uma parada legal nisso, porque eu sempre reflito nisso também, cara. Até por ter escola pública e periferia de São Paulo e tal. Mas a pegada é assim, não é a questão da grana. A parada não é a grana. Chegar não é ter dinheiro Não, e tal. totalmente não, cara. É porque, cara, assim, o mundo é o tamanho do mundo. É o quanto você percebe que o mundo é grande. São a perspectiva, o crescimento em todas as vertentes da tua vida. Como cidadão, como ser humano, como pai, como irmão, como tudo. Então, eu acho que, infelizmente, isso está diretamente relacionado com a evolução Sim. econômica, com a perspectiva que a pessoa tem, né? Então, tipo, eu tenho, enfim, parte da minha família vive ainda nas mesmas regiões, né? Então a galera às vezes não entende o que eu faço, tipo, hoje. Porque, e acho que deve ser a mesma coisa com muito vocês, distante cara. da realidade também, né, Então, cara? é só para deixar claro que o que a gente tá dizendo aqui não é uma questão de, tipo, ter dinheiro, entende? Sim, Não, não é dinheiro a parada. Mas é ampliar a visão Exatamente. do mundo, né, cara? Que é o que acontece quando você viaja. Por exemplo, você foi agora, né, pro Egito lá, né, dançar. São 6 meses de sabático 6 que ele meses tirou, sabático. Não, mas, cara, assim, Andar de mula. Andar de amplia mula. demais a visão, demais. Exato, Você tem uma cara. visão de mundo muito mais ampla. Não, você vira outra pessoa, cara. O Bill Gates certa vez falou, né, que
ser rico não é sinal de ter dinheiro, né? Ser rico é sinal de conseguir produzir riqueza. É isso aí. E a riqueza, a escola da nuvem é riqueza, cara. Nós estamos Claro, produzindo riqueza, claro. cara. Nós estamos produzindo de alguma forma, transformando a vida das pessoas para fazer que a vida delas seja melhor. Transformar cara. 3 mil pessoas para que elas não precisem passar por todos os desafios que você teve que passar, que você, felizmente, se deu bem, porque você tinha uma estrutura familiar. Não, putz, sou privilegiado, como a gente falou. fantástica, com a lógico. sua mãe, com o seu Quantos pai. não, né? Quantos não? Mas é que você tinha uma mãe que, cara, é uma mãe guerreira, né? Uma mãe que ali lutou e foi atrás e tal. Mas, cara, tem muitas pessoas às vezes que estão numa situação muito difícil. O pai tá preso, né? E, sei lá, tem um outro tipo de situação. A mãe Lógico. tem um pouco mais de limitação porque tem 3, 4, 5 filhos pra cuidar, né? Aposto que sua mãe também teve bastante, né? A gente não Exato. pode negar. Minha avó teve 9, né? Cara, então. Caraca. Mas, assim, só um Mas não ponto. deu colégio particular pra todos. Então, imagina colégio particular pra 9. não, O cara tem que construir um colégio particular pros filhos. Não, na boa, consegui fazer isso para 4, meu amigo. Você é louco, cara. É o que eu falo. Guerreiraços, assim. Não dá nem para explicar. E entre nós 4 aqui, talvez eu seja o cara talvez um pouco menos envolvido com a escola da nuvem, né? A gente teve uma reunião, inclusive foi na semana que minha filha nasceu, né? Vamos lá, hein? Não, a gente Não, já está. De alguma forma eu tô envolvido, ainda não talvez oficialmente com algumas... minha filha nasceu um dia depois que a gente teve uma reunião. Exatamente. E foi difícil fazer um follow-up, mas... Por quê? Por quê, né? O cara tá... Cara, eu tô quase dormindo aqui no episódio. Né? a minha esposa perguntou, você vai gravar um podcast? Eu falei, não, tô indo lá pra São Paulo pra dormir. Porque, cara... Agora é a hora que você fala, cara. Na segunda o pessoal perguntou, pô, você veio trabalhar hoje? Eu falei, não, galera, eu vim pegar o puff ali, eu vou dormir aqui na sala. Mas assim, cara, um dos propósitos, vamos lá, a gente falou bastante disso no nosso primeiro episódio ali, o piloto, né? Qual que é o objetivo, o propósito desse podcast, né? E, cara, a gente tem alguns bem traçados, e um deles é essa visão do ESG. Só que o ESG ele é uma sigla, cara. A maioria das empresas vai lá e, pô, vou comprar crédito de carbono. Não que tenha algo errado nisso, e, cara, isso é sensacional, Não, uma mas iniciativa... é porque foi mostrar pro método investidor que é bonito. Exato, Exatamente. cara. Agora, quando a gente tá falando do real impacto, e óbvio, créditos de carbono geram impacto, cara, eu sei disso. Mas, cara, o que vocês fazem, né? Eu tô apontando tanto o Flávio quanto o Rafa, o Gui também, né? Agora, Não, é que eles são os que fundadores. eles são os fundadores. cara. Eu Você- também, lógico, mas todos nós aqui olhando para esse aspecto do social do S, que é ampliar a visão de mundo para as pessoas, dar oportunidades para as pessoas mais vulneráveis. Cara, isso para mim é o verdadeiro ESG. E é isso que, na minha visão, é o que uma empresa deveria estar buscando, o real impacto no mundo. E não simplesmente colocar lá, eu sou uma empresa ESG e tenho lá créditos de carbono de uma empresa X, que às vezes nem sabe o que ele está fazendo. Ele tá pagando lá um valor para uma empresa e nem sabe o que está acontecendo. Entendeu? Mas acho que é aquele ponto, assim, sabe? Independente do motivo, se você está fazendo bem, cara, beleza, empacotou de alguma forma e conseguiu fazer o bem. É isso aí. Eu acho que já é o caminho. Mas na minha visão, essa questão do ESG, né, de você fazer o bem e tal, eu acho que isso transcende, cara. Eu tenho um exemplo bem interessante de um cliente nosso, um dos nossos primeiros clientes, que em determinado momento da história da rede, a gente teria um problema ali de fluxo de caixa. Em determinado mês ia chegar as contas para pagar e a gente não teria dinheiro na conta, beleza? Uma quebra de caixa. Uma quebra de caixa. Aí eu liguei pra ele, o Marcão, inclusive o Marcão faleceu recentemente, mas eu liguei, né, tristeza, mas eu liguei pra ele, falei, Marcão, a gente tá com um problema de grana, e empreendedor também e tal, é uma empresa chamada Autosserviço, lá de Manaus, hoje eles estão em Altamira, na região de Altamira, eles são um provedor. Eu liguei pra ele e falei, ô Marcão, cara, tô com problema de fluxo de caixa, você não tá precisando de nenhum serviço, alguma coisa, tal, tudo. Ele virou pra mim e falou assim, Flávio, quanto você precisa? Beleza, avisa aí que eu vou mandar pagar, depois a gente compra o serviço. Que legal. Cara, o que é isso, na verdade, cara? É o mundo devolvendo as coisas que você fez bem pra... Lógico. Tipo, a gente também... Isso não foi de graça. A gente também cedeu bastante em determinados momentos pra ajudar eles. E eles devolvem pro mundo, cara. Então, o mundo é assim. A questão é que, nesse caso específico da autosserviço, é muito fácil de dizer. Porque é muito simples a relação, né? Então a gente consegue ver. Mas uma relação onde você ajuda alguém no confim do Brasil, que você não tá vendo Claro, e tal... Exato. E eu acho que isso independente de religião ou do que você acredita. Cara, não tem nada a ver. Eu tenho certeza, vendo na prática, que em determinado momento, quando o meu comportamento mudou nessa direção... Então, cara, você precisa de ajuda... Se tiver no meu alcance, eu vou te ajudar, cara. Você recebe de volta aquilo que você tá plantando. Volta, e, cara, aumentando. isso é pura verdade, porque eu sou um cara que gosta de ajudar muitas pessoas, né? Em vários sentidos. Óbvio, não fico, né, falando como eu ajudo ou não ajudo, mas, cara, a pessoa vem ali, pô,
você pode me ajudar? Que seja com uma mentoria, que seja com um bate-papo, cara. Aquilo inevitavelmente volta para você. Eu vejo de duas formas. A primeira forma é o autoconhecimento. Porque você cresce também quando você tá, de repente, envolvido em coisas diferentes, né? Ou ajudando pessoas que também vão trazer aquilo para você de alguma maneira. E segundo é o que você falou, cara, tem um aspecto, mais uma vez, não estamos entrando em aspectos religiosos, Exato. mas o Gui falou isso uma vez, né, cara, que quando você não tá fazendo, quando você tá fazendo bem, cara, parece que o bem te procura. O bem né? atrai o bem. É O bem a teoria atrai do o bem. cofrinho. A teoria do cofrinho. Teoria do cofrinho, Teoria do cara. cofrinho. Deus Você vai ajuda guardando, que não faz a coisa maldade, vai voltando cara. e é surreal, assim como é, né? Mas depois você começa a entender também, né, cara? Tipo, coisas que são muito simples assim, como, por exemplo, pô, quando precisou, estendeu a mão, a pessoa vai estender a mão de volta. Pode ser Claro. que não, pode ser, mas não é a maioria. Mas, né? isso, cara, aí, meu, assim, tem coisas que é sobre você, tem coisas que é sobre o outro. É. Sobre se a outra vai fazer ou não. Só o que você pode fazer tá É sobre No o fim do outro. dia, você chega em casa, né, e, cara, você sabe o que você fez bem e, putz, isso... Agora, difícil na hora de você Reverberado. tomar decisão. Você tomar a decisão alinhada com o teu propósito, com Sim. os seus princípios. Aí é difícil. E é difícil mesmo. Porque às vezes você olha a decisão assim e fala assim, cara, pra eu seguir o meu propósito, vai dar uma trampo, Tem uma tentação do curto prazo, né? vai dar uma trampo, eu vou ter que fazer um monte de coisa. Ou vou aqui perder e tal, dinheiro. Eu vou perder dinheiro, ou vou fazer, ou puta, talvez isso tenha um efeito colateral e tal. Aí nessa hora, tanto na vida, nas decisões que a gente toma na vida, mas dentro do negócio também, cara. Porque na hora que o chicote estrala ali, na hora que vem o contratão ali com a oportunidade de ganhar uma puta grana, aquilo ali não vai ser legal pro cliente, cara, todo mundo deveria ter a obrigação de ir lá e falar assim, cara, não, vamos ver o meio termo aqui que seja bom pra todo mundo, cara. Né? Cara, Mas é difícil. Flavião, aulas. foi uma aula, velho, aqui. Foi um papo legal cara. pra cacete. A gente falou muito. Que é isso, pô. Muito. Curti Você pra curtiu? caramba. Você curtiu? Animal, cara. Gostei demais, cara. Você veria esse episódio? Se Totalmente, fosse com cara. cerveja, Vamos- então... Se fosse aí, eu ia falar mais. Mas eu vou mostrar pra todo mundo, cara. Mandar pra família, mostrar pra todo legal. mundo. Esse tem que mais. mostrar. Ele merece, esse tem que mostrar, cara. Esse merece, Fico super merece. feliz. E aí, eu cara. quero dizer que te conheço quanto tempo, cara? Não é engraçado, faz tanto tempo, assim, fazer uns 3 anos que a gente se conhece. Foi 2020. 2020. Mas, cara, tenho um orgulho grande de poder dizer que eu sou seu amigo, É isso, cara. de, Que legal, de, cara. de poder estar perto e aprender tanto com você como a gente aprendeu hoje. Parabéns aí. pela jornada, você é um Parabéns puto mesmo. exemplo, cara. Inspirou a gente aqui, inspira a Sim, molecada, total. todo É mundo na Darwin, a gente comunidade. a gente vai se Eu encontrando, acho que é aquele cara. lance do bem, né, cara? O bem É atrai Darwin, bem. Eu acho que é. aqui, putz, a galera... aqui a gente tá numa mesa de peso, mas se pudesse pesar aqui, essa sala, cara, ia tá... E nos deu Pesadíssima, confiança, cara. Flavião, de você ser o primeiro episódio, justamente pela confiança que a gente tem, que você tinha muito pra trazer do que a gente quer trazer pra cá, Pô, cara. obrigado, cara. Obrigado. Obrigado por, de alguma forma, conseguir compartilhar aí e tal. Mas, cara, aquele assunto, vocês são gigantes aí, cara. Tô aprendendo todo dia com vocês. Obrigado pela cara, oportunidade. idem. Tamo junto. E, cara, uma curiosidade aí. Você, passou por tanta coisa pra gente fechar aqui o episódio, né? Desde lá de baixo, correu atrás pra estudar. Um tom de baixo assim, né? Vamos Não, mas, frisar. cara, vamos falar de uma condição com mais obstáculos, né? Cara, você mudou de escola a cada 3 anos, né? Tipo, não deixa de ser um obstáculo, né? De alguém que estudou ali sempre, ficou com os meus amigos e tal. Aí depois empreendeu na área de tecnologia, etc. Aprendeu muito com a sua mãe e tal. Se você fosse pegar um aprendizado de tudo isso que você teve, assim, o que você leva pra sua vida, assim, como um aprendizado? Fala, cara, isso aqui é o que eu aprendi, putz, eu gosto de passar pra frente, inclusive. Caraca, velho. Pergunta difícil essa aí, né? Essa aí é do É que Provocações. tava no Provoca. script que o Rafa te passou, não tava? cara. Não, é porque Não assim, tava? cara, é Você não tanta leu coisa. o roteiro, Flávio, antes? Que o Rafa te mandou? Puta, cara, eu acho que não li porque... O Rafa eu não recebi. te mandou, né, cara? Foi planejado. Não, mas, cara, essa pergunta, eu vou ser sincero, a gente nem tinha planejado, mas assim... é boa, cara. Pensa na sua. Qual o ensinamento maior para inspirar as pessoas que estão ouvindo você? Eu acho que seria legal isso, porque é o que você falou, você hoje é um cara que é o líder ali, que quer inspirar as pessoas. Que ensinamento que você deixaria ali? Cara, tipo, parece assim, cara, pensei bem aqui, parece clichêzão e tal. É tudo. sempre clichê Mas essa vou falar hora. de sempre coração. clichê. Vou falar de coração, cara. Fazer o bem funciona, velho. Fazer o bem funciona. Na hora do chicote, pensa na hora que a coisa vai estralar, pensa no certo. Eu tenho um dia eu chamei o Muri, não tinha da rede ainda. Eu chamei o Muri e falei, Muri, precisamos almoçar. Aí fomos almoçar. Foi numa situação, cara, que o Rubão, aquele cara que eu falei lá da Mirai, ele me deu uma puta comida de rabo, com razão. E eu fui defensivo na época. Que ele falou... ele me convidou pra ir no show do Social Distortion. E eu falei, puta, da hora, tenho aqui os MP3. Velho, ele deu uma comida de rabo tão federal, tava no espoleto, lembro como se fosse hoje. E aí eu tentei, não, mas a música é cara, o CD, não sei o que e tal.
E ele disse simples, ele falou, cara, E pirataria... ele sabia que você tinha uma empresa. Agora. Acabou, velho. Acabou. E aí, cara, bom, primeiro eu tentei negar, primeiro eu tentei me explicar, daí depois eu ouvi, aí eu selei, né? Eu tenho a história do cavalo lá, né? Depois que você começa a ouvir de várias pessoas, você sela. E, cara, realmente, tinha coisas que não eram corretas que eu fazia, e são muitas, esse é um exemplo que eu posso falar, mas tem muitas coisas ali. Também, às vezes é maturidade, né? Também. E aí, cara, quando caiu essa ficha, assim, eu chamei o Muro e falei, Muro, vamos almoçar. E aí eu contei essa história pra ele. Falei, cara, a gente precisa mudar, cara. A gente precisa melhorar. A gente precisa parar de baixar coisa pirata. A gente precisa parar de mentir. Óbvio, todo mundo mente o tempo todo, infelizmente. A gente tem que aprender a mentir cada vez menos e não mentir. Mas, cara, desse momento em diante na minha vida, cara, as coisas começaram a dar certo de um jeito Tipo, virou uma chave. absurdo, assim, de um jeito absurdo. Então, Legal. acho que essa questão do fazer bem funciona pra cá. A Escola da Nuvem é um exemplo disso, cara. Que legal. Não vamos ser francos. A Escola da Nuvem trouxe benefícios pro Flávio como indivíduo, primeiro porque faz parte do meu propósito, mas, Claro. cara, pro meu negócio também, cara. Pô, as pessoas conhecem o meu negócio em função da Escola da Nuvem Sim. e tal. E Você traz pessoas competentes pro seu negócio também. de coração, cara, não foi isso. O Rafa que tava desde o começo, o Gui também, não foi pra isso que a gente fez, mas o universo traz de volta. É uma você traz, consequência sem querer. que Exato. tem. O universo traz de volta e essas Que coisas legal. funcionam. Então, cara, fechar o olho e avançar pra fazer o bem, óbvio, né? Fazer Boa. cagada também, né, velho? Não vai fazer cagada aí. Aulas. Parabéns, velho. Parabéns, Fabio. Aulas demais, Obrigado, muito bom, velho. cara. Obrigado. Tipo, Bem. resposta... quando a gente fala muito é porque a gente tá enrolando, né, Não, cara? não, cara, ficou claríssimo. E, cara, assim, esse é o primeiro episódio. A gente quer trazer gente que vai ter outros ensinamentos também. E, cara, foi sensacional. Obrigado aí pelo seu tempo. Que isso, Ter tirado aí essas 2 horinhas aqui. Nem sei quanto tempo a gente ficou aqui. Que é isso. E, cara, é isso. Quem curtiu o vídeo, né, também pode curtir, compartilhar aí. Acho que tem bastante ensinamento. A gente vai ter uns cortes também bem legais, que eu acho que com certeza vai extrair mais coisas aí valiosas. E, cara, até o próximo, né? Até o próximo isso. episódio, né, Próxima Gui? vez Você que abriu, como que você fecharia isso, Gui? Eu fecharia assim. Tchau. Obrigado a todos. Espero que vocês tenham gostado. E Quem até a próxima. gostou, Se inscrevam, curtam, comentem, compartilhe. compartilhe. Diga pros amigos. É isso. E tchau, gente. Bora pro Valeu, próximo. bora Valeu, demais aí, valeu. Valeu.